fotógrafo windsurfista e uma empresária, ele começou a praticar artes marciais aos 5 anos de idade. Aos 10, descobriu a escalada e aos 12, começou a se aventurar no mountain bike. Aos 16 anos, mudou-se para o Alasca, onde concluiu o ensino médio e acumulou uma boa experiência em esportes de neve. Foi na San Diego State University, durante o curso de International Business, que ele encontrou seu caminho sobre as duas rodas. Integrou a equipe de ciclismo na universidade, participou de provas de triatlon e de mountain bike cross country, até encontrar sua verdadeira paixão, o downhill. Na modalidade, competiu nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Enquanto levava as trilhas a sério, dava os primeiros passos na sua carreira no marketing esportivo e trabalhou para marcas famosas como Reef e a Oakley. De volta ao Brasil, passou pela PepsiCo e Billabong, antes de ingressar para o time da Red Bull, onde prospectou e gerenciou mais de 50 atletas de elite, como Henrique Avancini, Neymar, Pedro Scooby e Carlos Burli. Após 4 anos, deixou a empresa para se dedicar à distribuição das bicicletas Santa Cruz no Brasil. Fez a transição do downhill para o enduro e passou a competir tanto na América Latina quanto no Enduro World Series. Em 2018, decidiu retornar aos Estados Unidos para fazer um mestrado em ciências estatísticas, estabelecendo residência na Califórnia. Lecionou marketing na Universidade da Califórnia e atuou no PayPal antes de expandir o seu negócio no mercado de ciclismo, acrescentando a importação das bicicletas Factor e Yeti para o Brasil, inaugurando 2 lojas no país e uma em Los Angeles, consolidando assim sua paixão, experiência e know-how. Conosco aqui hoje o empresário e ciclista apaixonado pela vida, pelas trilhas, pelo mar e pela neve. Um homem que dominou a arte de unir o amor pelo esporte à profissão, proprietário das lojas Two Peaks Bikes e pai da pequena Isabela, diretamente de Los Angeles, o petropolitano André Sanches da Rocha. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Michel. Poxa, bacana escutar esse resumo aí vindo de você com a tua voz, assim, fica até um troço Pô, mais emocionante até, né. ai, ai. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, um prazer poder estar aqui, eh, ouvindo, né, você já me contou um pouquinho da tua história, foi daí que surgiu, Claro. obviamente, o convite, né, desde lá do primeiro momento que a gente se conectou no começo do ano, e a galera já está acostumada aqui, né, a ouvir a parceria da Two Peaks com Endorfina, e agora eles vão entender, talvez, sacar melhor quem é, da onde que surgiu a Two Peaks, não é só uma loja que veio aí, sei lá, né, de aventureiros, de pessoas querendo aproveitar o boom do É. ciclismo no Brasil e no mundo, mas alguém que tem um histórico como o teu, que já deu para perceber aqui, e você só tem 42 anos, né, cara? Então, assim, isso que me chamou mais a atenção. Você é um cara jovem e com uma vivência, assim, rodou aí por caminhos muito legais, que, de novo, mais um convidado que quando a gente abre o Instagram parece que é do canal off, né, cara? É foto sua nas trilhas da Califórnia, foto sua Pois é. descendo na neve, é foto sua fazendo kitesurf não sei aonde. Mas Mas você tá é, bem, cara? Como é que tá a pequena Isabela? Isabela tá super bem, mas só um adendo aqui sobre o Instagram, até eu quero a minha vida do Instagram, né. A gente sabe muito bem, assim, porque tinha uma época que eu botava lá de Boa, André. propósito pra dar uma hackeada, tentar hackear o algoritmo, eu botava lavando louça, pneu furou, né, esse tipo de coisa. Mas a Belinha tá super bem, completa dia 29 agora 1 aninho, tá deixando eu e Ah, eu achei que Marília fosse aqui. mais para 6 meses. Aham. Não, tá com 11 meses e ela nasceu junto com essa loja aqui. Ela nasceu no Black Ah, que Friday do ano legal, passado. cara. Que legal, que legal. É. Eh Eu quero falar um pouco, da tua ligação com a arte marcial, e dá para dizer que de alguma forma te ajudou a encarar as dificuldades da paternidade, principalmente nesse primeiro ano, cara? Que Puf, chora, que passa perrengue, você não sabe o que que é. pô, Michel, com certeza. Eu diria que, assim, as artes mar eu até, assim, eu e minha esposa, a Marília, a gente fala muito assim, eh, assim que possível já vou colocá-la no judô, né. A Pô, última aliás, mas ela é descendente de orientais, né, de sim, japoneses, eu sim. acredito, a Marília, né? Sim, a Marília é brasileira, nascida e criada, mas a família do Japão, né, de Maringá, que, sei lá, metade da Colônia, população é né? japonesa, né. Exato, é. Mas o judô, muito por conta da disciplina. Assim, eu penso muito nisso, porque não que a gente vai criar uma criança robotizada, né, mas eu digo assim, para mim pelo menos, assim, na minha vida, eu olho para trás, assim, eu comecei com judô, né.
aquela coisa clássica, e foi muito assim, além das questões físicas, você aprender a cair, você, de uma certa forma, saber se virar no chão, se defender, esse tipo de coisa. É muita questão da disciplina, da hierarquia, que a gente vê que hoje em dia, né, tem muito questionamento sobre isso. Então, para a Isabela, com certeza sim o judô, mas confesso que não vou ser daqueles pais, não sou daqueles pais, se bem que ela já tem uma bicicletinha, né? Com 11 meses ela já tem uma bicicletinha. Mas eu gosto de abrir as portas, sabe? Assim, não Tem tem uma aquela push coisa, bike de carbono, é? Não sei que marca que cara, lançou uma push bike de carbono, né? é exato, ela tem a bicicletinha dela, $700. nossa, dela é impressionante. As rodas são esféricas, porque tem todo um estudo que aí ela não cai muito rápido. Ela já tá com 11 Ah, meses, já que tá andando numa legal. bicicletinha. Impressionante, né? Bacana. É. E você carrega também, cara, assim, esses aprendizados, essa disciplina, o que você aprendeu, jiu-jitsu, Uhum. judô e karatê, né? Sim, Para outras esferas da sua vida, assim, é consciente uma coisa que você fala: "Não, cara, eu", né, já tá no seu subconsciente, mas você sim. você racionaliza: "Puta, cara, de calma, eu E, lembro que eu aprendi isso do mestre e tal, calma, eu vou resolver a bronca, seja isso. qual ela qual for". E principalmente do jiu-jitsu, né? Uma coisa que, assim, você aprende a lidar com a adversidade. E todo dia aqui, por exemplo, principalmente nessa loja aqui de Los Angeles, né, que tem um ano só, mas também na do Brasil, eu uso com frequência analogias do jiu-jitsu, né? A questão de, poxa, você não deixar seu braço esticado, porque senão o cara vem e pega e te dá um armlock, ou te dá qualquer outro tipo de chave. Então, em Aham. negociações, como é porque aqui, por exemplo, em Los Angeles, a gente lida com cada situação que você não imagina, né? Tanto de pessoas tentando dar golpe na gente, cartão de crédito roubado, esse tipo de coisa. Então, assim, É no mesmo, treinamento. cara? É impressionante. Então, assim, no treinamento da minha equipe, eu sempre. E até quando eu, por exemplo, dei aula de marketing, né, na Universidade da Califórnia, eu usava principalmente do jiu-jitsu, analogias assim, de você saber ter uma dança, você puxar. E aí, não ser tanto quanto um karatê, que o karatê é só pá, pá, é pancada e resolve ali em pé. Não, peraí, vem cá, puxa o braço, vai virando uma jiboia, agarra o cara, pum. Eu uso a analogia das artes marciais, principalmente do jiu-jitsu, mas outra também seria, sei lá, da dança, né? Vamos fazer um tango aqui, vamos dançar. Então, uma negociação com o cliente, você entender o que o cara quer. Então, principalmente com o público americano, né? A minha equipe é americana, eu tenho que usar muito isso, porque aí eu consigo passar aquele approach brasileiro, de ser, poxa, na conversa, deixa eu entender essa pessoa, deixa eu escutar mais. Enfim, acabei desviando aqui para um outro assunto, mas eu uso bastante analogias e aprendizados, principalmente do jiu-jitsu, aqui nos negócios. Ô André, eu quero entender, como que você foi parar no Alasca, né, cara, é um negócio completamente fora do comum. Aliás, você eu já recebi aqui no Endorfina, né, eh, claro, né, muitos atletas, mas assim, já recebi um físico, que é o Marcelo Gleiser, já recebi, por exemplo, neurologista, Eslen Delanogari, já recebi pneumologista, a presidente da Associação Brasileira de Transplantes, a Luciana Haddad, mas eu nunca tinha recebido um estatístico, né, cara? Cara, que é um negócio também que eu tô curioso para ouvir. Mas antes disso tudo, eh eh, Estados Unidos, mudar para o Alasca e tal, eh, porque aí vai culminar que eu quero te fazer umas perguntas aí da adaptação da cultura e tal. Quem é que te ensinou a andar de bicicleta, você se recorda? Foi lá em Petrópolis, já foi no Rio? Foi em Petrópolis, foi a minha mãe, né? E foi com uma bicicleta, uma hand-me-down, né? Assim, aquela coisa clássica, era uma Caloi, que era de uma prima minha, da Tatiana, e os meus tios de São Paulo, quando ela cresceu, passou para mim. Então, assim, eu Claro, lembro é. muito bem dessa bicicleta até hoje. Mas foi minha mãe que me ensinou. Cara, e o teu pai, ele era ou é fotógrafo do quê? Bicho, meu pai, assim, você vai ver assim que tem muito a ver com a minha formação, né. Meu pai Aham. foi, fotógrafo, hoje em dia ele não exerce mais, né, mas ele foi, eu não sei como se chamaria, se ele seria jornalístico, mas assim, por exemplo, ele culminou quando eu acho que foi uma capa que ele conseguiu da National Geographic, ele morava na Uau! Europa. Eu posso estar exagerando aqui, talvez não tenha sido capa, mas eu tenho essa revista até hoje que, pô, tem uma matéria dele passando pela Transilvânia, assim, de moto. E aí depois ele voltou para o Brasil e aí tinha estúdio de fotografia. Naquela época ainda se revelava filme, né? Aham. Então depois ele fez toda a migração para a parte digital Hum. e ele sempre foi envolvido com os esportes ali mais Juba e Lula, né?
windsurf, kite, essa Aham. foi a influência do meu pai. Uhum. Legal. Que de quem com certeza você herdou muito, né? Bastante. Ele até hoje, assim, ele montou como se fosse um bed and breakfast, assim, uma pousadinha na região dos lagos, ele mora lá na região de Praia Seca, ali perto de Arubinha, que é um pico de kite Uhum, bem conhecido, uhum. 70 e blau e dá aula de kite até hoje. Caramba, cara, É, que legal, é. que legal. Ô André, e aí agora vamos lá, como é que você foi parar no Alasca, cara? Ele foi fazer um trabalho lá, que como é que foi isso, meu? Não, fui eu solo, Foi tipo um intercâmbio? foi exatamente, foi um intercâmbio, né, Pô, mas no Alasca, cara, que pois é, legal, meu. eu lembro direitinho, Michel, foi assim, era aquela coisa que você não escolhia para onde você ia, né. Mas você Ah, escrevia uma carta e você dava a entender e já falava assim: "Onde você quer ir?". E eu de Petrópolis, eu já escalava, cresci com capa do caderno Tilibra, né, vendo aquelas fotos alucinantes de esqui, de boa. snowboard. Eu queria, pra mim era Colorado, Utah ou então Alasca. E aí é que ficava aquela ansiedade, né: "Pô, e aí pra onde você vai? Pra onde você vai?". Os amigos perguntando e tal. E eu lembro uma vez eu estava lá no meu quarto, aí tocou o telefone, aquele telefone fixo ainda, né, minha mãe foi lá, pegou o telefone. Aí ela: "Ai, André, do intercâmbio, não sei o quê. Ah, pra onde ele vai?". Bicho, eu lembro até hoje, isso em 99. A fisionomia da minha mãe mudou. Ela: "Ai, André, fala que você vai para o Alasca". Para o Alasca? Puta merda". Aí eu peguei o telefone, falei com o cara, a agência era em São Paulo, tal. Aí ele: "É, não, mas o Alasca é legal, tal". "Pô, mas e se eu quiser ir para outro lugar, como é que vai fazer para demorar?". E já assim, eu ia viajar daí a 2, 3 semanas. Aí ele: "É, vai ser meio complicado, tal". "Ah, é 1 ano só, vamos embora". E foi assim, cara. E foi, assim, uma benção, porque para mim foi um divisor de águas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu tive uma sorte muito grande da família que eu fui morar, até hoje somos muito amigos. Eh, Só o meu irmão tá lá ainda, né, da família que eu morei, mas toda a família já se mudou para o resto dos Estados Unidos e tal. Mas isso tudo foi assim, eh, pre-Y2K, né, antes do bug do milênio, né. Então foi uma experiência, assim, sensacional, né. Você se adaptou à cultura, ao frio, e aí, claro, esportes de neve. Foi, exato, é. Eu cheguei lá em agosto, né, então, assim, eu finalzinho do verão, e já de largada, assim, a família que eu morei é uma família tradicional, vamos chamar assim, americana, do tipo assim, muito daquela cultura do yourself, né. Aham. Então a gente fazia revisão nas próprias picapes, cortava a própria Uau! lenha, me Uhum. ensinaram a pescar, me ensinaram a usar tudo quanto é tipo de arma, por questão até de Vocês defesa. moravam num centro urbano ou mais afastado? Ó, naquela época, a cidade que eu morei se chama Palmer. E Uhum. ficava, naquela época, 1 hora e meia de Anchorage, porque agora já tem uma rodovia nova que é 1 hora só. E Anchorage é a principal cidade, né, não é a Exato, é onde capital. é. Exato. Tinha toda uma infraestrutura, tinha mercado, tinha Walmart na cidade, que é onde a gente ia comprar bala, esse tipo de coisa. Uhum. Mas, eh, mas assim, aprendi a pescar, aprendi a limpar peixe. Com 16 anos, eu era, entre aspas, um playboyzinho, pô, do Rio de Janeiro. Minha preocupação era usar a calça 501 da Levi's e tênis New Balance, né. E Um de repente privilegiado, né, porque teus pais tiveram muito. condição de te mandar para o exterior. Exato, exatamente. E aí lá, assim, aprender a se virar, esportes de neve, que assim, a minha família do Alasca não praticava os esportes de neve, mas eu tinha aquela Ah, vontade. Não, eles não praticavam. pô, já que eu tô aqui, né, meu. Exato. E a escola que eu estudei tinha aquela coisa muito típica dos Estados Unidos, assim, de, os populares, o pessoal que joga futebol americano e tal. E o pessoal do esqui e snowboard, eles não eram os legais do colégio. Eu falei: "Como não? Eu quero ser com esses caras". E aí eu entrei nessa e nunca mais saí, né. E você se adaptou bem, cara, saindo do Rio de Janeiro, indo morar no Alasca, ao frio? É, Porque, eu sou de cara, eu sou de Petrópolis, né, que já é mais friozinho. bom, é Então, assim, verdade, não, mas mas mesmo assim foi uma adaptação, assim, no começo é tranquilo, no Alasca, o verão, recomendo muito pessoas visitarem, é lindo, maravilhoso, a natureza é uhum, muito forte, é uma natureza que te põe no seu lugar, né. uhum, As montanhas, assim, você quase cai para trás. uhum. Mas no inverno, realmente, assim, cheguei a pegar -35, que é Nossa quando as senhora. escalas se encontram, a Fahrenheit e a Celsius se encontram, É. né. E a gente tinha umas brincadeiras, jogar água para o alto, antes de cair no chão congelava, tinha umas coisas assim, mas
mas você se adapta. Com 16 anos, tudo é novidade, né? E passei um ano lá, maravilhoso, me graduei do high school, né, do segundo grau, e isso foi o que abriu as portas para depois eu vir para fazer a faculdade aqui, né. Aí você já voltou determinado a querer, enfim, Foi. voltar para lá. É, quando eu estava ainda lá, né, falando por telefone, assim, com a família, naquela época, assim: "Ah, daqui a 2 semanas eu te ligo", tinha horário marcado e tal, não era WhatsApp, né. E eu lembro o meu avô, em determinado momento, né, o da família da minha mãe, falou assim: "Pô, André, vê aí como é que é pra fazer faculdade aí fora?" Eu: "Pô, vô, é caro pra caramba, tá louco ali". Aí ele falou uma coisa que até hoje me marca, assim, ele falou: "Caro quanto?" Eu: "Não sei". E eu fui me informar. E conforme fui me informando, falei: "Pô, espera aí, tem caminhos", né. E isso foi o que aí eu terminei o high school, voltei para o Brasil, passei 4, 5 meses. E em janeiro de 2001 eu vim pra Califórnia, aí um pouquinho mais quente, né, aí eu fui pra San É, aí Diego pra você fazer. escolheu, né, óbvio. Aí eu podia ir para o Colorado, aqui pra Los Angeles, eu apliquei pra 3 universidades, e entrei nas 3, foi legal, mas eu acabei escolhendo San Diego por outros fatores, assim, questão de tinha uma equipe de ciclismo legal, que eu já tinha um interesse de querer participar, tinha um programa bacana do que eu estudei, e aí acabei indo pra San Diego. E você era um aluno bom? Assim, um cara super dedicado, inteligente, CDF? Interessante, né, assim, eu era um bom aluno, assim, eu nunca tive quer dizer, tive algumas vezes, assim, que precisa de fazer aula de reforço no né, Claro. no comecinho ali, depois do high school não, na faculdade foi bem tranquilo, mas é interessante, porque quando eu vim para a faculdade, era aquela coisa clássica, assim, de você vir para os Estados Unidos, morar nos dormitórios, aqueles dormitórios de 3 andares, de tijolinho vermelho e tal, não sei o quê. E naquela época, não sei porque minha mãe, ela tinha muito medo de mandar dinheiro pra cá, tal, então eu vim com cash, cara, pra pagar a faculdade do ano inteiro. Uhum. E por que eu tô mencionando isso? Porque, pô, eu podia ter pegado aquela grana: "Ah, mãe, vou tirar 6 meses aqui e vou estudar no México, eu vou para o México surfar, que é aqui do lado, tal". E não, cara, assim, eu foquei, porque não tinha ninguém pra me segurar, sabe, assim, se eu fizesse alguma cagada. E isso tem a ver com estudar, então, assim, eu sempre estudei pra caramba, porque, assim, eu falei: "Cara, é caro pra caramba estar aqui, não quero reprovar, quero terminar isso o quanto antes", então eu me dediquei, então não foi muito difícil, mas eu não era CDF, assim, não tinha aquela neura de: "Ai, tem que tirar A em tudo". Tirava B, Não, legal, e mas teus pais com aprendia. certeza confiavam em você, né, É, pra ter também te liberado investido, né, terem exato, aceitado, tipo: "Ah, vai lá André", né. exatamente, é. E aí foi uma sorte, assim, foi porque San Diego também naquela época, foi uma coisa que não foi, por desenho, não foi planejado, mas era a época que, assim, action sports, né, essa cultura do X Games, as marcas, né, Quicksilver, Reef e tudo mais, Era o eu auge não da s Bad Boy. pô, Bad Boy No Fear, né, eu fui No patrocinado Fear. pela No Fear, exatamente, Ah, e era em é? San Diego. Legal. Era em San Diego. Eu não sabia Isso, disso. é. E É, foi eu lembro da Bad Boy demais, cara. cara, tudo isso no Jet Pilot, lembra? O negócio de jet ski, Nossa, é tinha verdade, é. tudo isso. E sempre foi aqui no sul da Califórnia. E eu não sabia disso. Eu fui descobrindo na universidade, e aí um caminho foi levando e acabou que, como eu comentei com você, né, assim, até a questão profissional, eu iniciei minha carreira na Reef, né, foi o meu primeiro Uhum. estágio, assim, que era tinha uma conexão próxima com a minha universidade, então acabou que San Diego foi um tiro, assim, eu não diria no escuro, mas não foi planejado essa questão dos esportes, mas que deu muito certo. É, casou direitinho com, enfim, com o que você curtia e que acabou, enfim, definindo a tua trajetória, né. A sua Exato. ideia num primeiro momento era o quê? Ou você não tinha ideia quando você comentou com os teus pais: "Pô, eu quero vir morar aqui", falou com teu vô: "Quero estudar aqui", você não sabia o que que você queria? Olha, eu desde muito novo, assim, eu tinha uma coisa de com negócios, né, eu cresci numa família de empreendedores, né, o meu avô Nelson, da família da minha mãe, foi uma influência muito forte na minha vida e ele tinha o negócio dele era comércio, né, ele tinha, Uhum, distribuição de material de construção, minha mãe também. Minha mãe, tinha malharia, loja de roupa de criança, então eu cresci nesse meio, assim, de uhum, coisa simples, comprar, estocar, vender e repetir. uhum. Então, assim, eu já sabia que era alguma coisa voltada com os negócios, né. Mas ao mesmo tempo, não queria fazer carreira, ou tinha um pouco de rejeição a isso. Então eu fui fazer International Business
Porque eu pensei assim, sou estrangeiro, já domino 2 idiomas, vou aprender um terceiro, um quarto, então negócios internacionais. Então foi por isso que eu fui para San Diego e por isso que eu escolhi essa área de estudo, né. Uhum. E aí você logo se ambientou na faculdade, no dormitório e tal, e foi se inscrever na equipe de ciclismo. É, e isso, tiveram algumas coisas assim que aconteceram antes, tal, assim, que eu já escalava no Brasil, né. Então você pode ver que é uma mistura danada de esporte, né. Então Então, mas é legal, né, cara, porque te dá sei lá, te abre o horizonte, né. exato, então assim, é aquela coisa, né, assim, você tem que ir fazendo a vida e depois você olha para trás e conecta os pontinhos, né. Então assim, Exato. eu estava na universidade, tinha um muro de escalada na academia, aquela academia de Uau. universidade americana top, com tudo quanto é equipamento e tal. Aí eu comecei a escalar lá, aí eu consegui um trabalho como instrutor de escalada, e aí também fazia parte da equipe de ciclismo, aí no ciclismo eu fui experimentar primeiro o cross country, mas eu tinha tido um breve, assim, contato com o triatlon no Brasil, através dos pais de uns amigos, e eu era apaixonado por triatlon, tinha uma curiosidade enorme. Então acabou que na equipe de ciclismo da San Diego State, eu comecei pelo triatlon, e eu fui bem. Ah, que top. Eu comecei pelo triatlo e eu fui bem, ganhei o San Diego International, eu experimentei todos, né, desde dos sprints até Half Ironman. Half Ironman eu falei: "Cara, isso aqui não é pra mim", me encontrei no Olímpico. E no Olímpico eu ia muito bem, cara, assim, eu estava ganhando várias provas, Wildflower, que tinha, não sei se ainda existe. Mas o meu negócio, eu queria era o downhill, porque eu tinha sido também apresentado ao downhill no Brasil, me aventurei um pouquinho ali, mas por questão de equipamento, no Brasil era caro pra caramba, difícil. Então quando veio a oportunidade, eu: "Espera aí, tô na equipe de ciclismo, deixa eu ir para o downhill". E aí eu consegui ir para o equipamento, e tal, comecei no downhill e aí, bicho, foi aquela coisa assim de correr o circuito universitário, depois eu fui para o Norba, que era o circuito profissional, Pois é, né, que o Norba era famoso, meu, gigante. exatamente. O Norba era uma coisa assim, você chegar eu comecei no Norba, o pessoal diz que eu peguei, um dos meus amigos já estava há mais tempo, né, falava assim: já foi muito maior", eu peguei o finalzinho dele, né. Uhum. Mas era sensacional. Era equivalente à Copa do Mundo, assim, rodava, tinha 7, 8 provas ao redor dos Estados Unidos, rodava os Estados Unidos competindo, né, E cada fim de representando a semana. faculdade, a universidade? Então, foi assim, eu comecei na universidade, então eu corri o circuito universitário, né, o circuito universitário de mountain bike é no outono. Uhum, Então depois do outono, eu me engajava em provas regionais aqui da Califórnia, então corria, uhum. pô, em San Diego, aqui na região de Big Bear, Santa Bárbara, Tahoe, tudo mais. Aí depois de um ano, eu falei: "Pô, espera aí, deixa eu começar a correr o Norba". Eu comecei a correr o Norba como amador. Ah, E tá. naquela época, o Norba tinha beginner, sport, expert, semi-pro and pro. E tinha atleta pra caramba. Cada categoria ainda tinha sua idade e tinha umas 50 pessoas, era bizarro. E eu fui ganhando espaço, consegui entrar numa equipe, e aí eu comecei a rodar o Norba, que aí eu ia, pô, pra Mount Snow, pra West Virginia, pra Vail. E aí eu rodei os Estados Unidos, assim, com o downhill eu conheci os Estados Unidos inteiro. Puta, que legal, né, cara, que experiência bacana, meu, que Foi. experiência, que oportunidade, né, cara, você vê como uma coisa leva a outra, isso que você falou. Olhando para trás agora dá para juntar os pontos, né, na hora a gente não tem essa perspectiva, mas tudo acabou colaborando, obviamente, para você chegar onde você chegou. E como é que começou esse negócio da Santa Cruz? Acho que foi Ah, 2007, você me falou, né? a Você Santa já Cruz estava foi rodando de Santa Cruz? já, porque assim, com a Santa Cruz eu tive um contato por conta da Oakley, né. Eu quando Uhum, terminei a universidade, né, então assim, eu estava correndo, competindo e tal. Terminei a universidade, eu consegui uma posição na Oakley. Então assim, uhum. imagina só, cara, pô, estudante estrangeiro conseguiu uma vaga na Oakley, cara, eu, puta, Pois é. maravilhado. E por estar na Oakley, acho que foi num evento, assim, um trade show, conheci o pessoal da Santa Cruz e falei: "Pô, eu ainda compito de downhill, agora não tô correndo mais profissional, tô na semi-pro, mas eu curto". E aí eu consegui um apoio deles. O apoio era o quê? Uma bike por ano, vai lá. E legal, como formador de opinião da região, e tal. Uhum. Aí em 2007 eu estava com vontade de voltar para o Brasil, porque eu vi o que estava acontecendo no Brasil, sabe, assim, e todo verão eu ia passar férias no Brasil, e eu falei: "Pô, vou voltar ao Brasil".
E tem um amigo meu, o Theo Duarte, ele tinha uma loja de bike, é um cara do downhill, assim, a família dele também, super envolvida no esporte, o pessoal da Exceed, né, aquele suplemento que eu acho que nem Uhum. existe no Brasil, e um cara super envolvido na bike. Ele vinha competir comigo aqui, e eu falei, Theo, eu vou voltar pro Brasil, vamos levar uma marca? Ele, pô, não sei o que tal. Aí ele voltou pra cá, a gente foi numa feira, e aí, como eu tava andando pela Santa Cruz, eu cheguei pros caras e falei, ó, esse aqui é meu amigo, ele também é do downhill, ele tem uma bike shop no Brasil, ele produz vídeos de downhill no Brasil, ele faz eventos de downhill no Brasil. A gente quer levar a Santa Cruz, porque a Santa Cruz não tinha distribuição nessa época no Brasil. Uhum. Aí os Ela caras falaram, tinha pô, tido uma distribuição, mas há muitos anos, né? ela tinha tido com o pessoal da ProParts, Exato, é. que trazia Santa Cruz, Specialized, mas chegou um momento que aí eles foram para Isso Specialized. mesmo, é. Santa É. Cruz ficou ali. E eu e o Theo, a gente conseguiu isso com a Santa Cruz, mas o motivo foi o seguinte, Michel. Eu ia pro Brasil e falava assim, cara, as bikes são caras pra caramba. Tem um jeito da gente fazer mais barato. Então eu e o Theo, a gente começou a importar, mas a gente vendia direto. Isso em 2007. Caramba, A gente não cara. vendia com loja. É. Uhum. Mas pequeno, né? E a gente começou Claro. pelo downhill, que é onde eu tinha credibilidade e network, ele também. E aí depois, assim, isso foi crescendo, crescendo, no meu caso, em paralelo com a carreira que eu tinha no mundo Claro, é. corporativo, que aí, Exato, é. é, E aí você decidiu voltar para o Brasil, porque você acreditou que o negócio fosse para frente, também tinha cansado os Estados Unidos, porque é claro, né, a gente que está aqui, muita gente olha e fala: "Meu, por que que você voltou, André? Fica aí, né, não, né?" Felizmente você está aí, né, a gente, enfim, muita gente pensa dessa maneira, né, cara. Mas aí você voltou porque você achou que o negócio pudesse decolar ou você de repente queria trabalhar no marketing esportivo aqui de alguma marca? isso. Eu voltei para o Brasil porque surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na PepsiCo, né? Então, assim, Ah, tá. eu voltei para o Brasil, fiz programa de trainee na PepsiCo, né? E Uhum, foi, para mim, porque eu estava na Oakley e estava já envolvido no marketing da Oakley, era uhum. sensacional, mas aquele marketing mesmo, assim, de, pô, big budget, sabe? Desenvolver produto com. Não, a é, Oakley é gigante, hoje em dia é maior ainda, mas a PepsiCo é muito maior, né. Exato, então, assim, na PepsiCo eu tive uma oportunidade, assim, de desenvolver sabor de produto. Como é que você Uau. testa isso? É Uhum, com focus group, é com you name it, sabe? Então, assim, pô, rodei o Brasil, eu trabalhava naquela marca H2O, né, que foi um uhum. case no Brasil e tal. E assim, pô, rodava o Brasil testando campanha, sabe? Então, assim, para mim, eu saí desse mundo de esporte que eu sempre amei, eu fui para PepsiCo, mesmo não tomando refrigerante, mas foi uma baita de uma escola. Mas assim, os esportes, cara, assim, continuavam falando alto, entendeu? Uhum, uhum. Tanto que eu saí da E o PepsiCo, negócio paralelo da Santa Cruz lá rolando com o teu sócio, com o Theo. rolando, rolando. E assim, eu na minha ingenuidade, assim, eu contava assim no mundo corporativo, eu falava, não, porque eu tenho meu negócio também, paralelo, na Santa Cruz e tal. E eu, hoje em dia, né, com um pouquinho de cabelo branco, eu falo, pô, não devia falar, devia ser mais discreto e tal, porque mundo corporativo é aquela coisa, né? Aham. E tanto que, assim, eu acho que na história de trainee, eu fui o único trainee da vida a ser demitido. Eu fui demitido da PepsiCo, fui mandado embora. É, mas, assim, mesmo assim, foi uma escola sensacional e eu já estava no namoro com a Billabong. Então, eu fui Uhum. trabalhar na Billabong. Então, foi sensacional. A transição, assim, foi bem Que na interessante, né? época ainda estava com o Alfio, Não, não. já tinha Ali, saído, já tinha saído. Aliás, o já era Alf é um cara. Billabong, né. Já era GSM, né? Aham. Aliás, o Alf é um cara que, assim, eu nunca o conheci pessoalmente, Uhum. mas eu sempre escutei falar dele e o pessoal falava que ele tinha uma casa no litoral, tal, não sei o que, as viagens que fazia. E eu escutei falar dele quando eu tava na RIF, que aí eh, sabia quem era o tal do Alf, né? E aí eu pensava, pô, eu quero ser esse cara só que da bike, entendeu? E então um tempinho, estamos ainda tentando chegar lá, né? Legal. E você estava contente, cara, aqui no Brasil, assim, tendo, né, deixado a Califórnia, San Diego, a realidade, né, eh, a PepsiCo era aqui em São Paulo, era no Rio, Bicho, Jundiaí? eu trabalhava na matriz da PepsiCo, que ficava no mesmo prédio da Ambev, que a Ambev era a nossa engarrafadora, então eu ficava dentro Aham. da Ambev. Uhum. Agora você pensa,
Eu saí da Califórnia, morava em Huntington Beach, de frente pra praia, trabalhando na Oakley, e eu fui morar em Moema, no Itaim Com Bibi. todo respeito a Moema, meu, mas tá louco. Pô, bicho, a única coisa que eu uso ainda de lá é o coletinho, né, eh, mas assim, foi uma transição pesada, Michel, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo fui muito feliz, cara. Fui muito feliz em São Paulo, assim, foi uma escola sensacional, assim, profissionalmente falando. Me diverti adoidado, sabe, assim. E depois, essas coisas essas portas foram se abrindo, né, assim, Aham. de profissionalmente, né, seja na Billabong, na Red Bull. Mas tem uma coisa que é interessante, né, assim, principalmente que você já deve ter escutado falar, né, aquele ditado, acho que foi Tom Jobim, não sei quem falou, que aqui é muito bom, mas é uma merda, e o Brasil é uma merda, mas é muito bom. E é a mais pura verdade, cara. É, É a mais é, pura verdade. Você sempre quer o que você não tem. Então exatamente. Eu acho que eu é esse o estava negócio. eu estava em São Paulo, eu estava tentando viver a vida californiana. Eu vivia frustrado. Eu voltei pro triatlon em São Paulo. Eu falei: "Cara, que loucura". Eu ia pedalar na USP, ia nadar em Santo Amaro, sei lá, ia correr. Era uma loucura. Eu tinha que ter ficado, peraí, ó, São Paulo é urbano, foca no jiu-jitsu, ou sei lá, vira fisiculturista, não sei, É, facilita sabe? um pouco mais a sua vida, né. Exatamente, né? Mas foi um struggle, mas que, assim, eu adorei. Eu passei um bom tempo em São Paulo, foi maravilhoso. Mesmo Que tendo foi sido aí quando você traumático. também foi pra Red Bull, né, você conseguiu entrar pra Red Bull. É. A Red Bull foi interessante, porque eu estava na Billabong, eu tinha um negócio paralelo com a Santa Cruz, e eu estava planejado em sair do mundo corporativo, né, para focar na Santa Cruz. A gente tinha chegado já num volume que falou, ó, justifica, vamos embora. E aí teve uma vez que tive uma reunião com o pessoal da Red Bull e tal, eu lembro que era com o Fred Volpe, era um cara que era o gerente regional de marketing de São Paulo, e aí numa conversa ele falou, estão precisando de um gerente de atletas. E deu o cartão dele. Aí entrei em contato, ele me conectou com quem que estava realmente contratando. Participei de um processo, né, de entrevistas e tal. E assim, foi o trabalho dos sonhos, né? Assim, foi um trabalho que até hoje assim dá para escrever livro a respeito, inclusive assim, as coisas que eu fiz. Eu era pago para fazer merda, assim, desde ser preso até assinar o Neymar, por exemplo, sabe assim. Quando eu disse assim que era pago para fazer merda, que assim, deixa eu dar uma volta aqui. A gente fazia muitas ativações que eram anti-autoritárias, sem autorização. Então, assim, botar Uhum, um atleta para surfar na frente do Palácio do Planalto, sabe assim, uhum. esse tipo de coisa. Então era pago para fazer umas coisas que você vai ser preso, né? Mas enfim, saí da Billabong, apareceu essa oportunidade, aí eu tive que falar com o meu sócio na época, o Theo, né, na Santa Cruz, falei, cara, é o trabalho dos sonhos, bicho. Eu tenho que ir. E aí ele falou, pô, vai lá, cara, que esse trabalho até eu iria, né? Então, a Santa Cruz eu continuei tocando em paralelo, né, por mais alguns anos, enquanto eu estava na Red Bull. Então, assim, como você pode ver, né, caminhos tortos, mas que vão apontando na direção certa. E aquilo que você falou, né, o plano A, B e C, tudo rolando ao mesmo tempo e você pegando a onda da para onde ela ia te levando, né. Exatamente, né? E assim, e, e essa onda, por exemplo, no mundo dos negócios, assim, seja na Pepsi ou na própria Red Bull, ela me ajudou muito a construir o que a gente tem com a Santa Cruz. Porque, queira ou não, você vê, começou em 2007, a gente está em 2025. Cara, então aí há 18 anos, né? Com uma empresa que importa, começou pequena, foi crescendo e tal. A gente não domina o mundo. Né? No Brasil, você tem aí no mercado, você tem Specialized, você tem Trek, pô, são É, gigantes, né? Mas a gente está lá. E quantas vieram e foram embora? E assim, exato. a gente expandiu, sabe? Hoje em dia a gente tem Yeti, tem Factor, tem Rafa, MAP, sabe? Então, é uma coisa que assim, você falou da onda, né? A onda que vinha, tudo que eu estava ali aprendendo na Red Bull, na PepsiCo, depois a gente vai trazendo para dentro do próprio negócio. É, e é aquela coisa clássica, né, assim, tudo que a gente vive vem acumulando na gente de maneiras diferentes para nos fazer chegar onde a gente está e nos levar aonde a gente quer chegar, né, então, olhando agora em retrospecto, de fato, parece que foi
tudo assim concatenando para a posição que você tá, né, de vida, né, onde você se encontra hoje. Mas a verdade é que a gente tem que fazer as escolhas, né, cara, isso que é bacana, é o tal do livre-arbítrio, né, você podia não ter ido É. pra Red Bull, você podia não ter voltado para os Estados Unidos, e no final das contas todas essas escolhas, mesmo com os erros, fazem a gente chegar onde a gente chegou, no nível que a gente tá, né, em termos de vida, né, na posição que a gente tá. Agora, já entrando aqui eu queria deixar um pouco mais pra frente, mas cara, do jeito que você tá falando aqui, né, você, porra, um cara inteligente, um cara que, meu, estudou aí, fez um mestrado em ciências estatísticas. Aliás, de onde que veio essa ideia, cara? Por que isso? Era uma oportunidade, era o que tinha? É aquela coisa do jiu-jitsu, né? Você tá ali numa posição, o que que você faz? Você tem que lidar com a situação, né? Eu vim para fazer um MBA. Eu vim Ah, para fazer um MBA na Universidade da Califórnia em Davis, onde eu também consegui uma oportunidade de dar aula de marketing. Então, assim, era legal, dava aula e estava aprendendo. Só que nas minhas primeiras aulas, pô, eu entrei no MBA com 35 anos, o que aqui é considerado um pouquinho mais para velho, sabe? uhum, E já tinha tido, já estava com o meu próprio negócio, tal, estava conduzindo à distância. Só que nas aulas de estatística, eu sofria. E eu via os meus colegas lá, os meus amigos, os indianos, os chineses, os caras, bicho, nem suando. Eu sofria pra caramba em estatística. Então acabou que assim, eu peguei gosto pelo negócio e falei, cara, eu tenho que aprender isso aqui. E eu tava ali na boca do Vale do Silício, então eu ia para muita conferência, esse tipo de coisa, tava pegando muito conhecimento também dessa área, né, de tech. E o meu marketing era aquele marketing muito de marca, brand marketing, né? Da Red Bull, de Pepsi, tal, não sei o quê. Essa parte estatística, né, de você fazer um marketing digital e saber utilizar números de uma maneira para te dar mais embasamento para decisões, eu não tinha, sabe? Então, por isso, por conta do sofrimento que eu tive ali no começo do MBA, que aí eu consegui virar o MBA, ele virou um MS, como se chama aqui, né, que é o Masters in Science. uhum. Legal. Você não fugiu da bronca, né, da raia, você foi e falou: É, "Cara, já que eu não domino isso e é uma coisa que eu preciso entender, eu vou lá e agora eu vou vou, enfim, vou é, mergulhar nesse negócio para aprender", né? foi isso. Mas foi o que me deu tudo esse cabelo branco aqui, porque você vê foto minha de 2018, não tinha, sabe? Eu sofria, cara, sofria. Eu tive que fazer aula de reforço. Eu fazia Caramba, aula de meu. reforço, sabe, assim, mas é interessante, eu olho para trás, não tinha essa coisa bonita como você falou de: "Ah, não, pô, tô aqui sofrendo, porque isso aqui um dia vai me dar frutos". Eu olho para trás e falo: "Por que que eu escolhi isso, cara?". Mas, assim, e ainda mais agora que todo mundo tá falando de AI e tal, não sei o quê, foi assim, foi uma benção eu ter aprendido estatística lá para poder interpretar tudo que tá acontecendo agora de uma forma mais embasada, né. Legal. E aí como é que estava foi nessa época que você migrou pro enduro, e por que você deixou o downhill? É. O downhill, na verdade, eu migrei, Michel, para o enduro foi ali em 2014, porque estava começando. E o Uhum, enduro, ele para mim, assim, esse meu amigo, o Theo, né? Nós éramos sócios, a gente deixou de ser, a gente não é mais sócio, mas somos amigos até hoje. O Theo começou a promover uns eventos de enduro. Eu falei, uhum, pô, deixa eu experimentar esse troço. E no primeiro eu saquei, cara, isso aqui é a mistura de triatlon com downhill. Porque você tem que ser autossuficiente, você não pode ter uhum, ajuda mecânica, você tem que uhum, planejar a sua alimentação, eh, mas também tem o lado downhill, que você tá o que conta são os trechos de descida, né. E uhum. você num dia faz de 3 a 7, sei lá, dependendo da prova. Então foi em 2014 que eu comecei a fazer umas provas de enduro, falei me encontrei ali, aí eu comecei, né, fazer o Latam Enduro Series, o Brasil Enduro Series, e consegui entrar no que se chamava EWS, que é o Enduro World Series, que agora tem um outro Uhum. nome, mas tinha que qualificar e tal, e aí eu participei ali de 2014 até 2019, eu fiz diversas etapas aí do EWS, todos esses que eu falei. Legal. E tirando os treinos na mountain bike para fazer enduro, você se mantia condicionado de alguma outra maneira? Sim, sim, pô, primeiro a base é feita no road bike, né, na bike de estrada. Mais prático, né, ainda mais. E você também tem aquela questão, assim, de tiros e tal, então você faz um treinamento de base ali, né.
Por Uhum. mais que eu me identifique como um downhilleiro, né, um cara do enduro, o road bike sempre teve presente, né, é uma base muito boa. E aí depois eu comecei a migrar pro gravel como forma de treinamento, porque, queira ou não, tem um slippage ali, né? Você tá na terra e tal, e conversa mais com o mundo do enduro. Uhum. E, obviamente, fortalecimento para prevenção de lesão, porque você Uhum. toma capote o tempo todo, né? A bike de É a bike de road ou a gravel da Santa Cruz que chama Stigmata, não é isso? Eu tô confundindo. Não, não, você tá certo. Ela é uma. A primeira versão da Stigmata era meio que uma road bike, mas hoje em dia ela é uma, é Ah, uma, então pronto. é uma gravel, é. É uma gravel Ah, bike. legal, É. legal. Bom, e aí você, as coisas dando certo aqui, como é que surgiu a história da Factor, a vontade de abrir uma loja? Passou pela pandemia, né, porque você abriu a loja, pelo que eu entendi aqui, foi depois da pandemia, né, eu não me recordo quando é que eu vi a loja aqui em São Paulo. É. A loja Porque, de São pô, Paulo de novo, foi. você é um cara inteligente pra caramba, um cara, mestrado em ciências e estatísticas, pô, trabalhou em mega empresas, né, você não falou, mas teve a PayPal e tal. Aí Não. o cara vem e resolve investir pesado no na coisa do ciclismo, né, cara, que é um mercado, e muitos convidados meus que são do mercado já falaram aqui, não é um mercado simples, né, não que Não. tenha coisa fácil, né, para você prosperar. Eu acho que todo segmento tem as suas peculiaridades, suas dificuldades. Uhum. Mas a bike a gente percebe aqui no Brasil por conta dos altos impostos, por conta de muambagem, por conta de um monte de outras coisas, né, até pelo tamanho do mercado, né, nosso mercado cresceu muito. Eu não sei quando foi a última vez que você veio ao Brasil, mas os teus sócios na Two Peaks e o seu movimento já dá para perceber que a gente tem de fato um negócio que está girando, mas ao mesmo tempo ele não é gigante o suficiente no mundo, né, cara, é um mercado que é delicado, né. É, sim e não, né? Então, eu queria Porque, que você falasse, que você é, desse a sua versão, a sua opinião. assim, tem vários ângulos pra gente ver isso, né? Então, assim, no Brasil, primeiro de tudo, o Brasil é o modo hard para qualquer coisa, né? Então, assim, como no videogame, você tem lá easy, medium, hard, o Brasil é hard. Então, você tem Moambeiro, você tem os altos impostos, mas você tem, hoje em dia, tecnologia, é aquilo que eu falo, assim, eu olhava para minha mãe com a loja dela de roupa de criança, não existia Excel. Como é que ela lidou com inflação sem Excel naquela época, sabe? Então, eu falei, não, peraí, não é que é fácil, mas a gente tem formas de solucionar esses problemas, né? Então, assim, o mercado de bike, ele é um mercado muito bom e saudável, né? Ele tem os seus desafios, mas você vê que aqui nos Estados Unidos a gente vê muita loja, por exemplo, de bike fechando à torta e direito. Tem marcas fechando, né? A YT, que é uma marca conhecida, fechou as portas, primeiro na Europa, depois aqui. E N, aqui não vou nem começar aqui né, a chorar, mas enquanto o pessoal está chorando, também tem alguém vendendo lenço, né? Exato, é. Então, assim, é, um dos trabalhos que eu tenho, né? Assim, eu tenho a Tupix, eu tenho a distribuição no Brasil, eu também trabalho com uma empresa, uma fabricante chinesa, né? Que o meu trabalho justamente é ocidentalizar eles para a gente entrar aqui no mercado americano. E são caras que produzem 8 milhões de bikes por ano. Que é a tal da XDS, né. Exatamente. Então, assim, Uhum. se eles estão produzindo 8 milhões de bikes por ano, peraí, para onde que elas estão indo? Estão sendo vendidas em algum lugar, né? O que, que eles estão fazendo diferente? Então, assim, então, isso aqui é só para a gente botar o contexto que, assim, é um mercado difícil, mas tem como fazer dinheiro, né? Agora, no Brasil, a gente começou com a loja em São Paulo, foi uma oportunidade, foi um risco, mas foi logo depois da pandemia, assim que começou a poder viajar, eu fui visitar a família e tudo mais. Tenho família em São Paulo, e aí eu tava rodando São Paulo e só via aluga-se, 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 um monte de coisa para alugar. Aí eu liguei pro meu sócio no Brasil, né, o Rodrigo, e eu falei, Digo, cara, tá cheio de lugar para alugar. Agora é a hora, vamos? Vamos. Aí eu peguei os patinetes lá, fiquei rodando São Paulo, ligava para tudo quanto é lugar. E voltei para cá e a distância a gente negociou. Long story short, o que aconteceu? A gente encontrou o lugar que a gente está até hoje lá, né, ali na Faria Lima com a L Pellegrino. E
foi uma questão, assim, de encontrar o ponto certo, o valor certo e é um risco, né. Uhum, E nesse mesmo momento, nessa época a gente só tinha Santa Cruz de marca de bike. E o Digo, meu sócio, ele é muito mais envolvido no road do que eu. E uhum. ele falou: "Cara, tem essa marca aqui, a Factor. Os caras estão batendo na nossa porta, querem trabalhar com a gente, e eu acredito neles". Eu falei: "Pô, vamos bater um papo com os caras". Também negociamos e tal, conseguimos, fechar a exclusividade no Brasil, e aí a gente trouxe a Factor para o Brasil e é o que é, né, assim, hoje em dia tem até a Vancini com Factor e tal, assim, tem várias frentes que a gente trabalha com eles, né. É, cara, eu essa semana, acho que na terça-feira, né, a gente tá aqui num sábado, eu fui pra USP, depois fui pra ciclovia, né, que é o nosso treino tradicional aqui da semana. Cara, bastante Factor, meu, bastante Factor. Na ciclovia a gente vê, né, umas contrarrelógio, né, dos Aham, triatletas, aham. que aliás a Hanzo, né, pra mim ela tem uma cara, assim, já de velocidade parada, É, né, tem algumas bikes que malvada. paradas parece que já estão em velocidade, né, cara, Ela é eles fazem um malvada aquela design que tem a bike. ver com a pintura, É. e tem uma Hanzo lá que eu achei, meu, que o cara sempre me passa rasgando, cara, é uma humilhação, mas enfim, e olha que eu tô rodando de Factor, né. Mas, a gente já tá vendo bastante, né, cara, e é legal pra quem, acompanha no paralelo, como eu, o mercado desde 1988, que a gente vê, né, cara, que tem marcas que vêm, que a galera prestigia, que a galera tá usando e aí, claro, né, tem todo o marketing por trás, não somente o marketing de vocês aqui como distribuidores, mas o marketing das marcas, né, mundo afora, no World Tour e tudo mais. Mas, eu fiquei surpreso, cara, porque, a USP estava lotada e, cara, vira e mexe, meu, eu via uma e tal. Eh eh, então é isso que você falou, né, cara, assim, se tá chovendo, alguém tem que lucrar vendendo guarda-chuva, né, cara. Se tá todo mundo Claro. sofrendo, alguém tem que lucrar vendendo remédio ou vendendo lencinho de papel para enxugar lágrima. Mas, é um mercado de fato, desafiador, e o Brasil é um país que não é muito amigável para esse tipo de enfim, né, de produto, né, aí tem as taxas, a gente vê lá, as lutas e tudo mais da Aliança Bike e por aí vai, mas, a verdade é que também o empreendedor precisa ter um precisa ter um quê aí para querer enfrentar esses desafios, né, cara. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, as ponderações, você que já está há tanto tempo, né, cara, e de novo, você podia estar trabalhando em qualquer grande marca por aí, talvez numa posição muito mais tranquila nesse sentido, né, no final do mês o teu dinheirinho entra lá, né, você vai É, seguindo um plano de é. carreira, tem aposentadoria e tudo mais, mas cara, não, você resolveu, enfim, ir pelo caminho talvez o mais difícil, dá pra gente dizer, né, ou o menos óbvio, talvez, né, o menos óbvio. Que talvez É, muitos amigos seus tenham dito: "Puta, André, cara, meu, vai para o caminho mais óbvio". claro. Não, eu acho que, assim, o outro motivo que eu, pelo menos, optei por focar no próprio negócio é porque ele assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na época que eu estava na PayPal, por exemplo, que foi o meu Uhum, último trabalho corporativo, né. uhum, E o mundo corporativo tem suas vantagens também, não me entenda errado. Eu tenho muita saudade de, por exemplo, na época da Red Bull, as coisas que eu fazia, as viagens, tudo mais, assim, as portas que se abrem. Eu tenho muita saudade. Tanto que eu trabalho com uma corporação hoje em dia, mas numa outra capacidade, né, com a XDS, né. Mas, assim, também é uma questão de necessidade, tá. E vou te falar o que que eu quero dizer necessidade. Beleza, eu com o salário que eu tinha em qualquer lugar, eu podia comprar a bicicleta que eu quisesse. Por exemplo, a V10 da Santa Cruz, que é a bike de downhill que todo mundo quer. Pum, podia. Mas, cara, eu sou do downhill. Eu quero estar andando na bike, mas eu quero estar próximo dos caras que estão desenvolvendo a bike. E eles me consultam sobre questões de, pô, o que que você acha disso? Quando eles foram lançar as bikes elétricas, pô, consultaram a mim e o Rodrigo, meu sócio. Então, eu tenho essa coisa, assim, de, assim, é quem eu sou, sabe? Assim, eu sou muito envolvido com equipamento. Eu sou um mountain biker, sabe? Assim, eu tenho essa necessidade de estar envolvido com a marca na essência, no desenvolvimento do produto. Então, eu opto por estar trabalhando nesse segmento por conta disso, que eu tenho uma necessidade de estar envolvido com a bike, sabe? Assim, qualquer bicicleta aqui, assim, eu posso montar, desmontar, eu posso construir a roda, sabe? Assim, eu sei construir roda e tal.
Então eu tenho uma coisa que eu não sei de onde vem, sabe, assim, que é com bicicleta. Eu não venho de uma família de ciclistas, sabe, não foi pai, mãe que me influenciou não, coisa que desenvolveu ali. Então assim, tem isso. E tem a questão também de necessidade de você, pô, tem sua família, suas coisas, seu estilo de vida, né. Então, vou dar um exemplo aqui, né, o Whistler, né, no Canadá, é a meca para quem é do mundo de gravidade, quem é do downhill, do enduro. Pô, a primeira vez que eu fui para lá foi em 2005. Eu falei: "Cara, eu tenho que voltar aqui todo ano". Pô, como é que eu viabilizo isso? Como é que eu volto todo ano para Whistler se eu trabalho na Pepsi? Um dos Uhum. motivos até que eu fui demitido da Pepsi é uma coisa assim de férias, tal, não sei o quê, porque eu tinha tirado e tal, mas enfim. Então, o mundo corporativo, quando você tem seu próprio negócio, você trabalha muito mais, mas você tem certas, né, vantagens de Regalias, você né, pegar. flexibilidade. Exato, mas ao mesmo tempo você está lá no meio das suas férias, pintou um incêndio aqui, você tem que apagar, Exato, é. sabe? Uhum. E o porquê de ser do mundo da bike é isso que eu te falei. Eu tenho uma coisa com ciclismo que assim, cara, eu não sei de onde vem, mas eh, é com isso com que eu trabalho, sabe? Esse é o meu know-how, é ali que eu entendo, é meio que second nature, assim, sabe? Uhum. A bicicleta tem uma coisa, né, cara, assim, que, na minha opinião, principalmente depois de ter conversado com muita gente que tem essa relação especial com a bicicleta, a explicação, claro, além da sensação de liberdade, né, dessa história de que você, né, consegue fazer trilhas fantásticas, ou ir para lugares incríveis, ou subir picos animais e tal, com cenários incríveis. Eu acho que remete muito à nossa infância, né, cara? Eu acho que tem alguma coisa que mexe com a gente, que a gente talvez não perceba, mas talvez Freud explicasse. Cara, tem a ver com a nossa infância, né, cara? Porque invariavelmente a pessoa que é apaixonada pela bike aprendeu a andar de bike quando criança. Não aprendeu a Com andar de certeza. bike com 20 anos, aí o cara pode até gostar, mas o cara não tem É, essa ligação. Eu tenho um negócio com a bicicleta também, que eu também não sei explicar, mas cara, assim, meu, e eu só posso acreditar que não é pelo filme ET, porque eu comecei a andar de BMX, eu já andava de berlineta e tal. Eu vi sei. que você tem uma foto no teu Instagram, você de Monark, né. Eu tinha a É. turma da Monark no meu prédio, mas cara, eu morava num prédio com muitas crianças, mas eu era da turma da Caloi, né. Ah, E é. era berlineta, era a Caloi C3, que era uma bike com uma marcha que era inclusive inspirada naquelas bikes dos anos 70 dos Estados Unidos, eles devem ter comprado o design, eu não sei, o seu Bruno Caloi. Ela tinha aquele banco comprido, tinha um Santo Antôniozinho atrás, o banco levantava, tinha um refletor atrás bem legal, e ela tinha uma marcha no centro de 3, que era uma alavanca, como se fosse um manche. Aí depois veio o filme ET, você ainda era muito garoto, veio o filme ET, e aí surgiram as BMX, e cara, uma sacada, muito sacada do marketing da Caloi, começaram a fabricar as BMX, e, cara, as bicicletas vendiam como água, aí a Monark entrou na BMX, mas enfim, não acho que tenha sido pelo ET, mas acho que tenha sido pelas experiências que a gente vive quando é criança em cima da bicicleta, os tombos e os amigos e a história da galera, do grupo, né. Mas a bicicleta exerce esse fascínio mesmo em muita gente. E aí, de novo, né, cara, eu falei isso no começo da nossa conversa, é legal, eh, quando eu trago pessoas como você, que talvez muita gente não conheça, pelo menos os ouvintes do Endorfina, mas os caras já estão ouvindo eu falar da Two Peaks, recomendar a Two Peaks e falam, né, cara, a Two Peaks não é na Two Peaks as pessoas entendem do que elas estão fazendo, não é um cara que resolveu investir por uma É. grana e fala: "Não, cara, eu vou entrar para esse business porque eu quero ganhar dinheiro", né, é um cara que curte, que vive a bicicleta como você e o Rodrigo. Mas enfim, que você diria, o André? Eu quero agora, que a gente fale um pouco das suas histórias, e algumas você já pincelou aqui para mim, eu quero puxar algumas que eu achei muito curioso, que eu acho que vai ser bacana de ouvir. Mas assim, que conselho que você dá, cara, ou que você daria, por exemplo, para você ali, recém-formado lá em San Diego, indo para Riff e tal, apesar de não fazer tantos anos assim, você já rodou muito, né, cara? Eh, que conselho que você dá, cara, né, porque eu disse isso aqui no começo da apresentação, da sua apresentação. Cara, você está conseguindo conciliar o que te dá tesão, o esporte, você continua praticando esporte, e você está vivendo há muitos anos fazendo coisas legais, né. Você é um cara que está sendo guiado,
Claro, tem a necessidade, a gente precisa ainda mais agora, você, né, sustentar a tua família, enfim, você tem uma filha que você precisa dar um mínimo uma chance para ela no futuro, mas, cara, você está conseguindo equilibrar isso de estar sempre ligado com as coisas que te trazem alguma satisfação, né. Qual é o conselho, cara, que você daria para você mesmo ou para um cara aí recém-formado? Pô, ficou até lisonjeado de você perguntar qual que é o conselho, né, porque você parte do princípio: "Pô, então esse cara chegou em algum lugar", mas obrigado, mas é É, interessante, cara, né, a porque é gente difícil conseguir isso, você sabe, é só você olhar ao seu redor, cara. mas é interessante, né, porque a gente nunca está satisfeito, eu acho que é da natureza humana, a gente sempre quer mais, né, eu acho que a gente vem de uma enfim, aí já é um papo até mais de antropologia até, né, assim, a gente vem de uma coisa de que sempre quer mais, né. Uhum. Mas enfim, pô, o que eu posso me dizer, assim, é viver o presente, sabe, porque a gente hoje em dia, né, tem tanta ansiedade, né, a ansiedade vem do quê? De estar olhando para o futuro, né, então assim: "Pô, o mundo vai acabar, a inteligência artificial vai roubar o trabalho de todo mundo e o governo X, que é o que eu não quero, vai ganhar e aí fudeu". Não, cara, vive o presente, sabe, respira, vive o presente. Eu acho que a gente precisa fazer isso, né. E até tem a ver até com isso que você falou da bike, né, porque você vê, eu novamente, assim, eu sou um mountain biker, né, meu negócio é downhill, mas eu pedalo de gravel, de road, pedalo muito com a minha bike elétrica. Bike elétrica é um troço que eu uso muito. Elas Muita gente vieram fala: para "Ah, ficar, né, André, esse é um bicho, capítulo à total, parte, né. total". Aqui eu adoro interagir com cliente que fala: "Não, eu não quero bike elétrica porque eu quero pedalar". Fala: "Vem cá, deixa eu te mostrar aqui os meus números pra você entender que é um puta de um treino, né". Mas enfim, então nessa coisa de viver o presente, por exemplo, o downhill pra mim é punk rock, é tiro, porrada e bomba. Eu tô ali focado. Você não pode pensar na conta que você tem que pagar, que senão você, pum, caiu, entendeu? O road, pra mim, já é outra coisa assim, pô, eu tô ali com um grupo, ou então eu tô solo, escutando uma música legal, então não tô escutando nada, sabe? É um outro tipo de barato, vamos dizer assim, né? Então você tem um spectrum ali, né? Nesse meio aí você tem o gravel, o cross country, mas eu acho assim que o conselho que eu posso dar assim para mim mesmo, pessoas que querem se aventurar por esse caminho aí inusitado é esse, vive o presente, sabe? Depois olha para trás e tenta conectar os pontos. Bacana. Eh, vamos lá, você me passou aqui algumas coisas e eu queria destacar aqui, eh, algumas histórias que eu queria que você, falasse. Eh, na tua passagem pela Red Bull, né, cara, você fez aqui algumas coisas, assim, tipo, você conheceu a Pamela Anderson, né, cara, assim, tem aquela história de que que todo mundo tem pelo menos 7, como é que é? Para você chegar em qualquer pessoa do mundo, você tem pelo menos Set 7 degrees, pessoas que né? te conectam, né. Cara, se você me perguntasse até ontem se eu tinha alguém que me poderia me conectar a Pamela Anderson, não, agora você acabou de me conectar. Cara, que história é essa, meu? E eu tô perguntando, porque recentemente, eu não sei o que que eu vi uma notícia da Pamela Anderson, eu acho que ela fez um filme, né, se eu não me engano, eu nem Ah, é. assisti, ela fez um filme. E cara, a gente não reconhece mais ela, né, você olha a foto dela e eu achei esquisito, que eu achei que o jornal tivesse errado, era jornal digital, eu achei que o jornal tivesse errado a foto, falei: "Não, não é a Pamela Anderson, né". Enfim, e aí eu fui ver que era ela mesma e tudo mais, ela se libertou finalmente, né, do estigma e tal, nã-nã-nã. Mas enfim, cara, da onde que você conheceu a Pamela Anderson, cara? Bicho, é interessante, assim, a primeira que a gente trocou uma ideia antes, né? Mas a primeira história que você me pergunta da Red Bull é da Pamela Anderson. Mas assim, a que eu mais tenho orgulho é de ter fechado meu ciclo na Red Bull colocando o Henrique Avancini, que a gente pode falar depois, mas eu Não, nós prefiro vamos falar, é essa. que essa é a cereja do bolo, é que a gente precisa É, manter a audiência conectada aqui, nós vamos falar do Henrique entendi, Avancini, entendi. cara, Cara, a que Pamela, aliás foi o que nos conectou, né. verdade, verdade, verdade. Cara, a história com a Pamela Anderson foi muito interessante, né, cara? A Pamela Anderson, ela, na verdade, ela fez um jantar pra mim, cara. E ela fez um jantar pra mim. Eu conheci ela como? Eu estava no Havaí, eu era gerente de atletas da Red Bull, e todo verão brasileiro, inverno daqui, eu vinha pro Havaí, porque tinha muito surfista na minha equipe. Tinha o Adriano de Souza, tinha o Vigoli Dantas, na época eu acho que o Medina ainda estava comigo, o Burley, a Maia, e tava começando ali, you name it, sabe assim. E teve um dia que o Burley falou: pô, André, vamos dar uma surfada com o brother meu, que ele tá numa casa não sei onde, vamos lá.
Cara, eu não surfo. Eu sou péssimo surfando. Mas eu falei, vou pra dar uma remada, né? E aí chegamos lá na casa, tá, não sei o quê, tô lá com o Burley, o Burley me apresentou um cara, tá, não sei o quê. Aí, de repente, estou eu e o Burley lá, aí começa a descer do segundo andar uma mulher. E aí, de repente, pô, o Carlos Burley, cara. O cara vivenciado, né? Ficou igual um garotinho, assim, ele me cutucando. Aí, Sanji, pô, será que é ela, cara? Será que é ela? Aí eu, ela quem é? Eu, puta, Pamela Anderson, descendo a escada, cara. Vai, beleza, tal, não sei o que. Acaba que era uma namorada, namorada do amigo dele. E, beleza, vamos lá, Ela vamos namorou o surfar. Kelly Slater, né? Mas não era o Careca, não era o Kelly, não. Era um Ah, outro cara. Era um outro aham. cara lá Mas acho que que. eles namoraram, né, se eu não me engano, Acho que ainda o Kelly sim. Slater tinha cabelo, é. É, pô, então faz tempo. É, acho que faz tempo, eu tenho alguma memória disso, eu não sei por quê. Mas eu sei que aí, beleza, né? Aí tava ali na casa de frente pra praia, em Sunset. Pô, bicho, eu não surfo. Sabe assim? Fui dar uma remada, eu não consegui vencer a arrebentação. Eu, pô, voltei, né? Vou lá, tomar uma ducha, tal, não sei o quê, ficar lá. Vou trabalhar. Tava. Quando eu volto pra casa, aí tá ela lá, ela, não sei o quê. Tava, foi super simpática, começou a puxar papo comigo, tal, não sei o quê. Eu, pô, legal. Aí fui trocando ideia com ela. Cara, olha que mundo pequeno. Acaba que me surpreendeu, porque é uma mulher assim, pô, não era nada de uma cabeça vazia que você imagina. Ela era uma sex symbol, né? Corria em slow Claro, é. motion, aquela coisa toda. É. E, pô, tinha uma cabeça super legal, um papo bacana. Acaba que ela, todo verão daqui, ela mandava o filho dela pro Brasil, que ela tinha um amigo, o Giga, que é de uma agência no Brasil, para fazer estágio na agência de marketing dele. Esse moleque criou um projeto na agência dele que chegou até mim na Red Bull, que era para botar telefone no skate, que aí você ia criar um aplicativo, uma coisa assim. Sei lá, Uhum. isso aí é 2010, sei lá. Eu falei, pô, esse projeto passou por mim, do teu filho e tal. Ela, nossa, que bacana. Acabou que, long story short, ela, vem cá, você merece. Aí ela foi lá e começou a cozinhar pra mim, fez uma. Então, assim, daí ficamos trocando ideia, mas assim, nada, trocamos contato, mas não teve nada além disso, não. Mas a Não, Pamela Anderson, claro, não, eu não esperava isso, é, mas é só porque, ela é uma pessoa super famosa, né, cara. claro, claro. Aí outra coisa que você, falou aí agora e eu anotei, você falou: "Cara, você foi preso?" É, eu fui, Qual cara. foi a Foi meu história? Eu acho que é por isso que eu fiquei na Red Bull tanto tempo, porque quando eu entrei na Red Bull, tinham vários projetos que estavam encalhados, assim, que não tinha como ser executado. Porque, assim, na Red Bull tem um processo muito legal, não vou falar tudo aqui, mas eles fazem um projeto, o Business Plan, né? Que quem é da Red Bull sabe, pô, BP é uma dor de cabeça, começa ali em setembro, vai até, sei lá, novembro, dezembro. E naquele momento ali você manda vários projetos ou locações. Tanto que, assim, esse projeto que o, o Sandro Dias dropou aquele prédio lá em Porto Alegre, aquele location É. é da minha época, que a gente mandava a equipe para tudo quanto é lugar, ó, encontrem locações icônicas que dá pra gente fazer alguma loucura. E tinha um projeto que foi, antes de entrar na Red Bull, tinha sido aprovado, que era de botar um cara para andar de wakeboard na frente daquele espelho d'água do Congresso Nacional em Brasília. Que era uma coisa mais anti-autoritária, porque o quê? Pô, dá audiência, vai sair no Jornal Nacional, aquelas coisas todas. Cara, como é que você viabiliza isso? Como é que você põe uma lancha ali para puxar? Vai ser lanche, não vai ser um guincho, tal, não sei o quê. Então, eu desenvolvi todo o projeto lá, junto com o Pedro Portela na época, que era meu parceiro, um cara super envolvido no wakeboard, no skateboard, no wake skate, perdão. E a gente trouxe um atleta da Holanda, né, para fazer essa. E aí, contrata advogado para estar em stand-by, porque vai que você Claro, recebe um approach. Não, eu botei um estagiário, ele ficou durante 3 semanas mapeando lá, assim, troca de guarda, que horas que o sol nasce, da onde, não sei o quê. Porque a gente imaginava, eu lembro o meu diretor de marketing da época, ele falou, cara, vai ter sniper, tal, não sei o quê, segurança nacional. E não tinha nada. Mas a gente fez todo o projeto, botamos um atleta lá para andar, tal, andou, tem um monte de detalhe que vou resumir aqui. Só que aí quando o atleta terminou de andar, tal, as fotos foram feitas, a gente entrou no carro para ir embora, veio uma patrulha, pum, fechou a gente, caraca, fudeu. Aí eu fui ali desenrolar, eu falei, não, meu amigo, o que está acontecendo? Ele, não, vocês fizeram uma contramão ali, vocês não podem fazer contramão. Aí eu, nossa, o Ah, cara não viu o que aconteceu. ah, ah. Aí ele, não, aí ele viu, aí as advogadas que estavam em stand-by já desceram para dar um juridiquês ali, para tentar sair da situação. Aí eu
malandramente, falei: "Não, pô, não, então tá, eu posso resolver". Ele: "É, não, tem que ir lá falar com o meu supervisor". "Não, então eu posso ir, mas deixa o pessoal aqui". Ele: "Não, tá bom". Foi todo mundo embora, os fotógrafos, atleta, todo mundo. E eu Ótimo. fui detido pela polícia do Senado, fui lá no underground, lá pra dentro, em Brasília, cheguei assim, isso era 6 da manhã, né, foi bem cedinho que a gente fez. Aí chego lá, aí tem um cara assim, pô, de terno, ele tira o terno: "Ô, o que tá acontecendo, tal? Já tô fechando aqui meu turno". Eu: "Não sei, o seu companheiro aqui que tá me trazendo". Aí o cara: "Não, eles estavam aqui filmando um negócio para comercial, tal". Aí: "Você tem autorização?". Eu falei: "Não, não tenho". Aí, de repente, entra um cara, um garçom, cara, com uma bandeja de, assim: "Você quer uma água?". Aí eu Ué. falei: "Que porra é essa?". Então, assim, olha só que loucura, cara, dentro da polícia do Senado, 6 horas da manhã, tinha um cara lá para oferecer água, olha só que loucura. Mas aí eu dei fingi que não sabia o que estava falando: "Não, a gente veio gravar aqui um comercial pra Red Bull, tal, não sei o que". O cara: "Pô, você tem que ter autorização, uso de direito de imagem e tal, próxima vez, tá aqui o meu contato". Aí, quando eu já estava indo embora, o cara virou assim e falou, aí o primeiro cara que abordou a gente falou assim: "Não, mas vem cá, eu preciso do teu CPF". Eu: "Ah, tá bom". Eu embaralhei 9 números ali, dei e fui embora, né. E foi um baita de um projeto, assim, a gente no mesmo dia, o pessoal de communications, né, editou tudo, tal, lindo, maravilhoso, e a gente começou a ter toda aquela mídia espontânea que a gente queria, que era o quê? Saiu no Jornal Nacional, saiu do SBT, saiu da Record. Você lembra do Boechat? O Boechat, o Jornal da Band era o último. Uhum. E o Boechat com aquela língua dele, aí ele mostrou assim a cena: hoje um atleta tal da Holanda, não sei o quê, anda aqui na frente do Palácio no Congresso Nacional com a Red Bull, pô, maravilha, todo mundo celebrando no hotel". E aí no final, quando vira para ele e fala: tá vendo? Vem um estrangeiro aqui, faz o que quer na nossa frente, o nosso país é uma vergonha mesmo". Cara, Nossa aí senhora. entrou o plano de crise. Putz. Aí eu tive que tirar o atleta do hotel, porque estava no nome dele, o nome dele tinha sido mencionado. E dali a gente Hum. ia pra Argentina fazer a mesma coisa. Aí o meu diretor ligando: "André, pô, tira o cara do hotel, não sei o quê, vocês não podem sair pelo aeroporto de Brasília, porque senão a Polícia Federal vai pegar vocês". Cara, foi uma loucura, mas assim, gostei. As aventuras de trabalhar na Red Bull que você falou, né. É, mas você imagina, você ser pago pra fazer isso. E eu, quando estava em Petrópolis ainda, roubando cone de trânsito com os meus amigos estavam assim: "Caraca lá, o André tá sendo pago pra fazer isso", entendeu. Então, foi maravilhoso, né. Ô André, por falar em marketing, exposição e ações, né, e a gente sabe que a Red Bull faz muito bem, né, essas ações, essa do Sandro Dias também eu só soube a hora que tinha acontecido, né, cara, aí vira um Sensacional. negócio que todo mundo fala e tal, realmente eu imagino que deve dar um retorno bem legal para a marca. Mas, cara, como um especialista em marketing, um cara que já passou por tantas marcas e um cara tão dentro do esporte como você, como é que você vê, cara, esse assunto polêmico dos atletas e influenciadores? Eu não vou nem colocar um contra o outro, porque eu acho que não há na minha opinião, tem espaço para todo mundo. Mas como é que você vê, cara, essas discussões, principalmente, eu não sei como é que é aí, mas eu imagino que não seja muito diferente. Aqui no Brasil, cara, eu já recebi alguns atletas profissionais que criticam, né, os, influenciadores, que, né, já se chamam muito de blogueiro no sentido pejorativo. Como é que você vê isso, cara? A coexistência de atletas que dependem das grandes marcas para poderem sobreviver, Uhum. eh né, sobreviver e viver dignamente, né, por exemplo, agora a Red Bull, por exemplo, assinou com o Miguel Hidalgo, né, o nosso melhor triatleta hoje aqui da atualidade na distância olímpica, e ele falou que estava aguardando esse momento fazia muito tempo, uma negociação que demorou e tudo mais, e que, meu, de cara para ele é uma coisa fantástica e a gente tem essa impressão, né. É. E ao mesmo tempo a gente tem, vou falar aqui do triatlon, que é onde eu tenho mais conhecimento, a gente tem um bando de atletas amadores que estão vivendo do triatlon, mas não têm resultados profissionais, não têm resultados expressivos no sentido de ganhar provas ou, né, de viver de currículo. Eh, e é uma modalidade que na minha época, quando eu fui atleta profissional, você não tinha nem que preocupar, ou o cara ganhava a prova ou chegava em top 3, ou o cara era o quarto, quinto, sexto e era, né. Hoje tem o amador que vive do esporte.
Então ele tem desempenho de amador, mas ele ganha dinheiro e sobrevive do esporte. Claro, com mais ou menos dinheiro, aí cabe a cada um, né. Como é que você enxerga isso, cara? Nos Estados Unidos também rola alguma discussão nesse sentido? E como é que você mesmo, como um cara que está há tantos anos no mercado, enxerga essas 2 vertentes? Cara, sua pergunta ela é bem profunda, né. Então assim, não pra eu acho o seguinte, a gente tem que começar uma coisa que inicialmente vai parecer que não tem nada a ver, mas assim, a gente vive num sistema capitalista. As empresas patrocinam seus atletas porque elas querem tirar algo dessa relação. Algumas vezes é desenvolvimento de produto, outras vezes na maioria das vezes, simplesmente exposição da marca para conseguir o seu objetivo, que seja awareness, ou então, né, dar credibilidade a um certo produto. Só um adendo sobre a Red Bull é um ponto fora da curva, porque ela é uma empresa que ela não tem capital aberto. Ela é uma empresa que duas famílias são donas, né? A família do Mateschitz, que já faleceu, e tem uma outra família envolvida, mas assim, então, esses casos eles não têm que dar justificativa aos acionistas. Você não tem como comprar ação. Você compra ação da Coca-Cola, por que você compra ação da Coca-Cola? Porque você quer que a ação suba ou que te dê dividendos. A Red Bull não tem isso. Então a Red Bull, cara, eu tinha uma verba lá que era para patrocinar atletas sem eles usarem o boné. Eu dava dinheiro para os caras para começar um relacionamento, para observar como é que é a relação com eles. E daí sim, ó, então vamos propor. Então, assim, Pedro Scooby, o Felipe Cesarano, tem vários outros atletas. Começou nessa linha que a gente apoiava eles, sem a expectativa de ter um boné aparecendo, mas para ver se vai rolar e depois vai rolar, então, pum, a gente fazer uma proposta. Então, esse é só o background para a gente entender assim, a Red Bull é fora da curva, Uhum. tá? Porque é uma empresa que tem só dois donos, duas famílias, então eles gastam porque eles acreditam no esporte. E lindo, tá? Agora falando, então assim, a grande maioria dos patrocínios das empresas tem esse interesse, é para vender, é para fazer dinheiro, né? Eu mesmo falo para os meus funcionários aqui, eu não estou no ramo de bike, eu estou no ramo de fazer dinheiro. Não é a qualquer custo. E por que eu estou na bike e não vendendo fralda? Porque eu amo bike, eu entendo de bike. Então eu vou vender a bike que eu acredito, né? Quando eu, por exemplo, vou patrocinar aqui, eu patrocino atletas, eu olho por esse ângulo, peraí, o que tem para mim, o que tem para ele, e também trabalho com influenciadores, né? Eu acho o seguinte, eu acho que antes você tinha que ter resultado. Mas às vezes o cara tinha resultado, ele subia no pódio, mas ele era um babaca. Ou então não sabia se vender direito, não sabia contar uma história, tratava fã mal, não queria dar autógrafo. E você tinha um outro cara que fazia viagem, gerava conteúdo, e esse cara não conseguiu patrocínio. Então eu acho o seguinte, o sol nasceu para todo mundo, tá? Eu acho ótimo que a gente tem influenciadores hoje em dia. O termo a gente pode discutir em outro momento, eu acho que o termo é horrível, mas atletas influenciam também, né? Ayrton Senna influenciava, né? Mas a Xuxa também influenciava. E É qual pódio verdade. que a Xuxa subia? É. A Xuxa nunca subiu nenhum pódio. Então, eu acho que o papel do influencer, eu acho que ele é mais esse, assim, é como se fosse uma celebridade, ele tal, não sei o quê. Mas ele tem que ter credibilidade. E só para a última coisa que eu vou falar, aí tem a ver até com a minha questão mais estatística, assim, quando a gente olha, faz o seguinte experimento na sua cabeça, qualquer pessoa. Quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões e pouco, beleza. Quantas pessoas tem no Instagram? Procura aí no Google. Quantos usuários no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores? Quantos tem mais de 500? Você começa a fazer essas contas, você fala assim, cara, não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, assim, do meu ponto, o que eu estou tentando explicar aqui é que eu acredito que essa onda de influenciador só por ser influenciador, ela vai, ela não vai durar para sempre. É o que a minha bola Uhum, de cristal diz. Posso uhum, estar errado, uhum, mas assim, é isso que eu acredito. O influenciador tem o seu lugar, tem que ter uma credibilidade, mas eu acho que é um fenômeno que a gente está vivendo. Mas os atletas, sabe, assim, eles são a base, assim, você tem que trabalhar com o atleta também, porque senão você não tem feedback do teu produto. É isso, você tem que trabalhar com o atleta. Assim, e aí, como é que essa bike está rodando? O que você acha? O que as pessoas estão falando? O que você está vendo nas provas? O que você está precisando? Entendeu? uhum, Então, sobre esse ponto, esse é o meu ponto de vista. uhum. E as marcas, elas vão procurar o atleta profissional, por um motivo, e vão procurar o influenciador. Realmente o nome é esquisito, né, o nome, assim, É. influenciador, né, influenciar o quê, para quem, né.
mas a gente usa influenciador até cunharem um novo termo, mas enfim. Hã, e vai procurar outras características nessa pessoa que é o influenciador, né, então dá para os 2 coexistirem, tanto é que, como você falou, né, vocês investem em atletas profissionais, mas também investem em influenciadores. Ah, Uhum. não dá para você dizer que a culpa é do influenciador que está tirando dinheiro do atleta profissional, depende, hã, do interesse da empresa e do que esse influenciador consegue passar de mensagem e a mensagem que o atleta profissional passa, porque realmente isso que você falou é a pura verdade. O cara pode ganhar todas as provas de qualquer modalidade, se o cara não tiver uma imagem, o cara não souber minimamente também se expressar, se vender, hoje em dia, porque não é só a foto no jornal, né, na minha época era a foto no jornal, mal uma É. entrevista de 2 segundos no jornal, Você fazia na clipagem, televisão. você mandava, né, para o Cara, patrocinador, era clipagem, cara, que eu também fiz clipagem. isso. Eu também É, tive que fazer clipagem, é, quantas capas, e você recebia bônus exato, é, por questão de é, capa, né. é, é. Então, assim, hoje em dia, se a pessoa não souber minimamente, aproveitar um pouco dessa facilidade que cada um de nós temos, né, aí não precisa ser atleta, mas para se expor, o cara vai ficar para trás, né. Então assim, é isso que a gente tem que ver, né. Mas ao mesmo tempo tá indo para um outro lado, que quem nunca viu aqui umas crianças de 5 anos, 6 anos falando como se estivesse dando uma entrevista? É, É uma coisa meio estranha, né. Então é é, um momento que é. a gente tá vivendo, assim, também vai para um outro lado meio às vezes você vê um cara que tá terminando uma prova amadora e tá dando ali um discurso como se tivesse terminado de subir o Everest, né. Você fala: "Espera aí, calma, menos, né". Mas assim, eu acho que tem espaço, sabe, mas eu também tenho meu viés, né, assim, e você tem o seu. Então, a gente Uhum, passou você sabe muito bem, você vê, tem atletas que, poxa, tem um rendimento tão bom e, pô, por que esse cara não tem um patrocínio e tal, não sei o quê? E aí o pessoal começa a falar mal das empresas que não patrocinam. Pô, mas bicho, por que que o cara não se vende direito também, sabe, assim? uhum, É um troço, eu não diria polêmico, mas assim, tem cada caso é um caso, né. uhum. No Brasil a gente recebe tinha uns atletas que vinham assim, cara, com o pé no peito, assim, eu e meu sócio no Brasil, né, o Rodrigo, a gente recebe umas propostas assim, o pessoal com um tom, assim, de que: "Pô, você tem que me patrocinar", sabe, assim, é dever da empresa, sabe, patrocinar. E fala: "Não, bicho, não é". Assim, eu acho que empresas que se beneficiam do esporte, elas têm que give back, né, elas têm que dar um retorno. Com certeza, é uma questão moral. Mas a gente vive num mundo capitalista onde não. Eu tô aqui para vender bicicleta. Se a minha bicicleta é ruim, tal. Acho isso correto? De jeito nenhum. Acho que não, né. Mas tem certos atletas que vinham, assim, com o pé no peito, sabe, falar: "Pô, que jeito", sabe, assim, como se a gente tivesse um dever de patrocinar, sabe. E não, não é assim, sabe. Sem contar que, eh, mensurar o retorno de um atleta é muito difícil, até hoje em dia. Você consegue ter um né, uma ideia, se o cara tá dando retorno, mas você não consegue falar: "Ó, vendi não sei quantas unidades por conta do cara tá com a minha prancha, o cara tá usando a minha sapatilha", não tem como, né. Uhum. Como é que surgiu a história do Henrique, cara? Fala, você já Ah, tinha do Henrique? tido contato com o Henrique, né, através da Red Bull, que aliás eu não se acho que ele não tá mais Red Bull, né, mas ele foi Red Bull anos e anos e anos. O Avancini? É. Cara, o Avancini, a história é a seguinte, Vocês eu são da quando eu mesma cidade, né, da mesma a gente é de região? Petrópolis, a gente não se conhecia. Quando eu entrei na Red Bull, eu herdei uma equipe muito boa já, a Vera era a gestora anterior, o meu chefe era o Fábio Laudizio, que hoje em dia tá na NBA no Brasil, inclusive, um cara baita do marqueteiro de esporte, assim, um cara fudido. Então eu entrei, eles já tinham montado uma equipe sensacional, mas eu entrei com a missão do quê? Ó, para o Brasil tá vindo Olimpíadas e tá vindo Copa do Mundo. A gente tem que posicionar a marca para ter um atrativo e uma comunicação mais próxima com o consumidor brasileiro, porque então até então era aquele copy and paste da estratégia austríaca. Então, por isso que eu fui para essa direção mais de esporte que o brasileiro se relaciona. Então, o primeiro atleta que eu assinei foi o Neymar, tal, não sei o quê. E outros esportes que o brasileiro se conecta. E o Henrique, por que o Henrique veio? O ciclismo no Brasil já estava, né, demonstrando assim, caiu no gosto do brasileiro, o mountain bike principalmente, e também a Red Bull tem aquela coisa, quando aparece um talento, a Red Bull vai atrás, né? E no caso do Henrique,
novamente, com a minha conexão com o Theo, né, esse meu amigo de longa data, ele já conhecia o Henrique, falei, ô Theo, e aí? Com o Henrique, o que você acha, tal? Começamos a bater um papo, pô, me apresenta. E aí começou esse trabalho como um namoro, né? Só que foi uma coisa assim, que foi o último atleta que eu assinei, então assim, eu tenho bastante orgulho de ter sido um, né, uma aposta, assim, muito bem feita, mas não chega nem a ser uma aposta, né? Porque todo mundo faz um dever de casa, né? A gente é uma modalidade que a gente sabe que, principalmente como uma marca se envolve, né? Você tem que tomar um cuidado que ciclismo de alta performance, doping é uma coisa que você tem que tomar um baita de um Putz, é cuidado. uma sombra que, meu, pelo jeito tá difícil do ciclismo se livrar, né. E a maioria dos esportes, né? Bom, é, é. É que o Mas, ciclismo, não sei se é porque a gente tá mais ligado no ciclismo, mas, cara, tem essa é, pecha, né, cara, e infelizmente é isso, né, vira e mexe ainda estão pegando gente, né, dureza. exatamente. Então, assim, estão pegando, tem gente que, né, pega e tem uma questão até mais, assim, é uma outra conversa, assim, para muitos desses atletas, né, do ciclismo de estrada e tal, é, é um esforço sobrenatural no corpo deles. E aí entra aquela, e aí, não vai dar um help pro cara? Vai deixar o cara se quebrar, né? Mas voltando ao caso do Henrique, que não chega nesse nível, mas naquela época, sim, pô, foi bem recomendado, já conhecia o trabalho dele, estava na Caloi nessa época. Mas e aí, então, a gente fez todo um trabalho, se aproximar, eu vendendo a ideia dele para os austríacos, né, no headquarters lá da Red Bull. Aí mandamos ele para um centro de treinamento, né, que a Red Bull tem até hoje, lá em Fuschel, onde faz uma bateria de exames com os atletas. Isso a gente fazia com vários atletas, desde Stock Car, motocross até surf, you name it. E foi, então assim, ele passou, vamos dizer assim, né? E, e foi assim que a gente começou o trabalho. E aí, recentemente, né, assim, também tive esse trabalho, a oportunidade de fechar um ciclo com ele de ter esse negócio da Factor, né? Que ele teve essa empreitada, tá tendo aí no road bike, né? Que assim, então foi legal a gente voltar a trabalhar rapidamente botando ele na equipe da Factor. Mas conta como é que foi, cara, assim, que você juntou ele, né, ainda acho que ele estava na equipe da Caloi ainda, né, ou a equipe Aham. dele, né, e de É. repente ele anuncia que vai voltar e vai voltar não pela Caloi, mas vai voltar justa pela Factor. Exato, né? Assim, é algo que, assim, o Henrique provavelmente pode falar muito melhor, né? Então, assim, já tem que fazer esse disclaimer que talvez eu fale alguma coisa aqui que não esteja 100% precisa. Mas você imagina só, é um cara que tem uma história com a Caloi de longa data. Pois é. Ele tem uma equipe, né, de desenvolvimento de atletas que é patrocinada pela Caloi. Eu acho que ele anunciou agora que está encerrando o ciclo com a Caloi, se eu não me engano. Exato. Então, É. vamos fazer aquele exercício de conectar os pontinhos, né? Então, assim, o Henrique já tem um contato com a Caloi de muito tempo, né? E ele, 2 vezes campeão mundial, aí anunciou sua aposentadoria, e ele tem o trabalho com a Caloi. Então, assim, quando ele veio um dia para mim e falou assim, pô, André, cara, eu tenho aqui um sonho, uma coisa que muito tempo eu quero fazer, e agora nessa idade vai ser um desafio e tal, que é essa coisa de ir pro road bike. Ele falou isso para mim. Com certeza, a gente pode deduzir que ele também falou isso para a Caloi, que é o principal patrocinador dele, ou Cannondale, né, que acaba sendo do mesmo É, grupo. é, é. Então, a gente consegue deduzir aqui que essa oportunidade de patrocinar um cara que é, pô, não preciso nem vender o Avancini aqui, com certeza chegou na Caloi e nada foi feito. Então aí vem essa questão de assim, pô, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer dinheiro como empresa, beleza? Mas também não tem que give back, você também não trabalhou com uma pessoa, pô, e não foram atrás? Beleza. Oportunidade para outros. Então assim, daí assim que eu e o Henrique a gente começou a trabalhar nessa ideia. A Factor tem uma equipe internacional, né, a IPT, que também não preciso vender aqui, né? Muito conhecida, tem seu resultado. Obviamente, pô, o cara, por mais que seja o Henrique Avancini, ele não vai já entrar na equipe, né? A gente não faria isso. Exato, é. Mas a gente apresentou, a gente abre as portas e depois o mérito é do Henrique também. Assim, não foi que a gente, no Brasil, a gente cacifou, não, tem que botar esse cara. Não, não. A gente abre as portas e o mérito é do Henrique. O Henrique que Claro, é. conseguiu esse espaço dele.
Meu, que legal, né, cara, que bacana. Eu não sei se ele já anunciou se ele vai continuar correndo, você sabe? Não, tá aí uma coisa que você me pegou agora, eu tenho que fazer meu dever de casa, que faz um tempo que eu não converso com ele. Eh, Ele deve mas é, anunciar agora, a hora que esse episódio for ao ar, ele já deve ter anunciado, porque se eu não me engano, cara, agora não vou mexer no celular aqui, mas eu acho que ele anunciou um agradecimento à Caloi, à equipe Caloi, acho que a equipe Caloi Henrique Avancini Racing Team lá, eu acho que, acabou. Quer dizer, a Caloi acho que acabou, não sei se vai entrar sim, uma marca por cima, né, a Factor entendi. ainda não faz mountain bikes, né, então não é Não. Factor, né. É, não é a Factor e também, assim, é uma pena, né, assim, você vê, né, a gente vai bater na mesma tecla aqui da Red Bull, mas que eu acho que é uma baita de uma escola. Tem atletas que são de alta performance, que estão subindo sempre no pódio, mas depois que terminam a sua carreira, você encontra, se você é um bom marqueteiro, você trabalha com aquele atleta para encontrar formas Pois é, de contar a oportunidade, né, história. porque o cara tem a história dele, a fama, o Porra, cara tem o reconhecimento, a credibilidade, a reputação, né. exatamente. Então, assim, é um pouco, como se diz em inglês, né, short-sighted, né, um pouco meio, você está olhando só aqui a curto prazo. Uhum. Mas também, às vezes, a empresa está passando dificuldade também, assim, É, podem ser N coisas, né, mas é exato, uma é. oportunidade, né, assim, deixada, porque, pô, cara, o que o Henrique faz, bicho, a dedicação do cara, assim, o comprometimento dele, ele, assim, outros atletas que a gente conversou, né, a respeito, quando se conheceu, né, com quem eu trabalhei, assim, ele é um dos lá em cima de dedicação, assim, é impressionante. Então, assim, ele tem uma história muito bacana, tem um network tão bom que pode trazer resultado para alguém, né. É uma pena Uhum, que não foi com a Caloi, que é uhum, com quem ele tinha tanto tempo, né. uhum. E oportunidade para vocês. É, assim, a gente continua ajudando ele no road, né. Uhum. Ô, André, para a gente terminar, eh, quando você pensa em sucesso, você se recorda de quem? Quem é a primeira pessoa que vem aí à tua cabeça? Você fala Cara, sucesso, quem é uma é pessoa que tem sucesso e por quê? pô, bicho, eu é um nome que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o Carlos Burle. É um cara que, assim, a gente faz um tempo que eu não falo com ele, mas, assim, eu fico vendo o estilo de vida que ele tem, a família que ele construiu, hã, o o envolvimento que ele continuou com o esporte, eu acho sensacional, né. Eh, então, assim, eu fico vendo ele, assim, diferentes empreitadas que ele teve também, e pude viajar com ele algumas vezes, assim, participar de alguns projetos, né, ele, Maia, essa galera toda, e eu vejo um cara, assim, bem-sucedido. Eu nem sei a idade dele agora, mas, assim, não é um garoto mais, mas é um cara que você olha assim e fala: "Pô, esse cara tá vivendo o sonho", né. E uma modalidade também que, ah, sei lá, o surf quando a pessoa sabe viver e aproveitar, né, os grandes nomes do surf, é uma vida com lifestyle muito legal, né, cara, assim, a gente tem a impressão, né, obviamente que tem as exceções, mas é um lifestyle muito legal, né, cara, acho que é uma cultura que acompanha, que favorece aí a Sim, admiração sim. de quem tá do lado de fora. Não, com certeza. Mas vamos lembrar, é aquela história assim, até eu quero a minha vida do Instagram, e com eles a mesma coisa. Exato, é. Todos esses atletas, né, todos esses nomes que a gente falou aqui, são pessoas que, assim, são empreendedores, porque e renovação de contrato, sabe, eles não têm aquele 9 to 5 certinho, sabe. Aham. Então todos esses atletas que a gente vê, bicho, eles também têm uma questão, assim, eu não diria insegurança, mas, assim, é uma pressão enorme, porque a pirâmide ela tem uma base muito larga, tem um monte de atleta, empresas não tem tantas empresas assim, não tem tanto dinheiro assim para correr, então, e eles têm que se sustentar de uma maneira. Então, assim, é um estilo de Pois é. vida que olhando de fora é sensacional, mas a pressão que esses caras passam, e você, quando você perde um patrocínio, né? Quando você, pô, ou tem um acidente, você não É. conseguiu aquele O Ricardinho resultado. Toledo, né, o pai do Felipe, me falou um pouco disso aqui, eu não sei nem se foi em off ou se foi gravado, mas cara, Sei. a gente acha que eles estão aí, né, pertinho de você aí Pô, surfando numa Nice, mas cara, não. assim, tem que correr atrás, né, cara, porque de fato é essa base da pirâmide pressionando o topo, porque tá todo mundo querendo disputar poucos lugares ao sol, né. Exatamente, assim, seja competitivo ou por atenção, né? É muita gente querendo isso. Que é um estilo de vida sensacional, né? Quem não quer, pô, viver daquilo que ama? Mas esse cara ele também tem que estar treinando fisicamente,
né, para estar lá na alta performance. Ele tem que estar com uma equipe que está produzindo conteúdo para ele, ele tem que estar negociando os contratos, ele tem que ter a logística dele, os equipamentos, né? E ele também tem que viver, né? Ele também tem É. que, poxa, ter a Tem a família família, dele. tem como ele tá se sentindo e tal, né. Exatamente. Então, assim, é uma galera que a gente olha de fora, acha sensacional, mas olha, não é fácil não. É muita É, incerteza, né? é. Você não, né, você tá estabelecido aí, eu acho que a Marília deve estar também super ambientada aí e tal. Você não obviamente não tem planos de voltar para o Brasil agora, né? Não, eu vou te falar assim, Ah, é? assim, eu vou te falar que eu sou um cara muito bullish, né? Assim, eu tenho um olhar positivo para o Brasil, seja de negócios. Eu acho que, assim, o principal motivo que eu tô aqui é por conta dos esportes outdoor, né? Então, por exemplo, Aham, eu ando de kite também, né? uhum. Então, eu vou velejar, cara, eu saio aqui do trabalho, vou lá, pô, vou pra praia, vou pra Malibu e tal, não sei o quê, paro no estacionamento, desço pra praia, encho meu kite, velejo, volto, deixo minha mochilinha ali e tal, não sei o quê. Cara, como é que eu faço isso no Rio de Janeiro pra velejar? Não, acho Eu que pego um hoje em dia não baita de um tá dando, trânsito, eu vou é. estacionar, vai ter o flanelinha, você tem que ser sócio lá do Kite Club, e, e depois quando você sair, o açaí custa R$ 39, é caro pra cacete, e, sabe, você não pode deixar tua mochilinha na areia. Então, assim, o motivo que eu tô aqui é por uma questão de viabilidade, sabe, viabilidade dos esportes que eu amo, né? E esse estilo de vida que aqui permite. Mas o Brasil, eu acredito muito, assim, nele, fora dos grandes centros. Então, assim, eu e minha esposa, a Marília, a gente fala bastante disso, assim, quem sabe, quando a gente for ficar mais velho e tal, voltar ao Brasil, e sem contar que, principalmente os negócios que eu tenho no Brasil, né, as lojas, a distribuição, é um troço que, cara, todo dia eu tô conduzindo os negócios, né, tenho minhas reuniões e tudo mais com a equipe do Brasil, mas assim, eu tenho muita vontade de, sabe, peraí, deixa eu ficar aqui 6 meses na loja de São Paulo, deixa eu ficar 6 meses na loja do Rio, então, ó, vamos fazer um evento aqui, sabe? Então, eu não descarto a possibilidade, assim, essa coisa, porque aqui também não é perfeito, sabe? Assim, a gente, Los Aliás, é Angeles, isso que eu ia te perguntar, piorou não, assim, o que eu ouço é que a Califórnia, principalmente, piorou muito, né, muito californiano, muita gente que morava aí há anos saiu daí, né, foi para o bicho, Texas. minha casa, eu moro num bairro super legal, entraram na minha garagem, roubaram 2 bicicletas minhas, prejuízo de 20 pau. Não acredito, cara. Nunca entraram na minha casa no Brasil. Aqui, eu tenho a nossa loja aqui, pô, é num bairro super legal, a gente atende o público de Beverly Hills, Bel Air. Pô, olha só esses nomes. Eu vejo muito mais mendigo aqui do que eu vejo quando eu vou pro Brasil. Uhum. Então, assim, o que está acontecendo aqui É, você é, disse que tem que tirar todas as bikes da é, loja, né, na hora de ir embora? exatamente. Elas só estão aqui expostas, né? Porque hoje a gente está gravando aqui no sábado e tal, o pessoal vai abrir a loja daqui a pouco. Então tá exposto, mas assim, à noite, tudo guardado. Tem um baita do sistema de segurança, assim, que deixa o sistema de segurança do Brasil até no chinelo, para te falar a verdade. Porque tem muito caso de roubo de loja aqui, sabe? Então, é aquela coisa, Michel. Aqui é muito bom, mas é uma merda. E o Brasil é uma merda, mas é muito bom. Mas tem muitas coisas boas Sensacional, também. meu, É, é bem isso mesmo. Ô André, e planos aí pra Tio Pix? Mais marcas, além da Factor ou da Yeti? Vocês estão vendendo Orbea, né, aqui no Isso, Brasil, que a é da gente. Proparts, mas vocês estão vendendo também, que é uma marca legal demais. Cara, a Orbeia veio de uma oportunidade que eu sou próximo do Marcelo, né, da Proparts, é um cara que eu sempre admirei, tá no business há muito tempo. E quando eles levaram a Orbeia para o Brasil, eu falei, pô, quero ajudar de alguma maneira, quero estar presente, porque é uma bicicleta que eu acredito. Uhum. Muito boa. Então a gente Uma trabalha marca com muito ele. tradicional também, né, cara? E como empresa tem uma história, assim, eles são do País Basco, né? Quem conhece um pouquinho de Espanha sabe que, pô, País Basco é outra coisa, né? Nem Espanha direito. Eles têm uma cultura muito forte. Aham. É, a gente trabalha com a Yeti também, que é uma marca que eu conheço desde a minha época de universidade, que eu tive um breve namoro com eles como atleta, né? Acabou que eu nunca tive apoio. Mas é uma marca que eu sempre acreditei muito. Então, quando veio a oportunidade aqui nessa loja de trabalhar com a Yeti, eu falei, é, aqui nos Estados Unidos, né, o meu sócio aqui é uma outra pessoa, é o GC, brasileiro também, o Guilherme, ciclista também. Eu falei, cara, em vez de Santa Cruz, vamos botar Yeti, vamos testar. E o teste foi tão bom que hoje em dia a gente distribui a Yeti no Brasil, né? Legal. Então é uma marca bacana. E a gente sempre está de olho em outras
né, oportunidades. Mas sempre com esse viés, assim, e aí, você andaria nessa bike? Exato, Sabe? é, Então, assim, é. aqui, por exemplo, eu ando de Yeti, eu ando de Factor, XDS é uma marca que eu estou trabalhando num outro projeto, também ando nas bikes deles, isso aí é um outro tema, né, que é, eles são fabricantes, né, parecido com a Giant, é uma dinâmica parecida com Uhum. a Giant, São mas dos eu também, maiores, né. A Giant acho que é a maior, né, eu não sei é, se o é mundo com do esse nome ciclismo, Giant, mas isso, o mundo do ciclismo é esse, é fácil de lembrar, Giant é o Giant, realmente eles são os maiores exato, fabricantes é. do mundo, eles fabricam para Pinarello, Cervelo, Specialized, you name it. A XDS é a segunda, e a XDS fabrica também para N pessoa, para N marcas, né? A Trek, por exemplo, né? 70% do volume da Trek é fabricado pela XDS. Uau. E a XDS, quando começou o contato, assim, o bate-papo com eles, foi uma coisa assim, deles vieram apresentando a marca para mim e tal. E aí um dia eles falaram, porque a gente na China a gente tem 3.500 lojas próprias. Aí, Nossa senhora, meu. aí eu, na mesma hora, assim, 3.500, né, que se fala em inglês, eu falei, o cara deve ter confundido, 350. É. Depois de uma vez, não, cara, 3.500 lojas com nome próprio, Nossa senhora. vendendo só a marca deles, entendeu? E aí eu falei, caramba, aí vamos bater um papo aqui, né? Aí desenvolveu um relacionamento ali e tal, e faz quase um ano que aí é uma marca, eu adoro, na verdade eu ando em uma na AD8, que é uma Uhum. marca, é uma road bike, toda de carbono, e eles já tem mais de um ano, estão com a equipe Astana, né? Exato, No Pro então. Tour. Uhum, E, assim, é aquela proposta, né? Assim, é value, como se diz em inglês, é custo-benefício. uhum. É uma puta de uma bike, um preço legal. Então, assim, é, é isso que é o legal do negócio, tá vendo? Assim, Yeti, cara, pô, não tem o que falar, uma Santa Cruz, pô. Mas você também tem outras bikes que dá para você recomendar, por exemplo, a Marine. Eu ofereço aqui na loja de Los Angeles, no Brasil não. Uhum. Que é uma bike, sabe aquele primo que você é assim, pô, Michel, eu tô afim de comprar uma bike, o que eu devo comprar? Você vai botar ele numa, sabe, pô, numa Cervelo de cara? Não. É, não precisa, né, claro, o cara não vai nem sacar a diferença. Exatamente. Então, assim, no caso da Marine, eu trabalho aqui em Los Angeles com eles por conta disso. Assim, a gente está próximo da UCLA, né, aquela universidade, então o pessoal que faz commute, bicho, eu sempre coloco o cara A na minha Marine. primeira mountain bike foi uma Marine. É. Tá vendo? É Não outra lembro em que marca, ano que assim. eu comprei a Marine vem de Marin County, que exato, é. é onde nasceu o mountain bike, né? Exato, isso mesmo. Tem uma escola que fala que nasceu na França e tal, isso aí é outra discussão. E os caras estão no business, cara, desde 85, 84, se não me engano. É, eu comprei Então, acho que em 90 alguma coisa assim. é, comprou, lembra onde? Eu comprei aí, não Ah, lembro tá, aonde, tá. cara, meu, não lembro aonde. Eu trouxe essa bike, né, era uma época que não tinha bike aqui É, importada e tal, eu lembro que eu trouxe. Eu lembro direitinho da bike, como é que era, cara, mas eu aham. não lembro se nem se tinha nome, modelo, enfim, mas não tinha nem Porque, suspensão, né, cara, foi uma das não, era primeiras mountain rígido. bikes. Eu te perguntei aonde foi, você lembra? Porque assim, eu pelo menos, aonde eu comprei a minha primeira mountain bike boa, você vai bater com você, com o teu background, que é no Barcelos, lá em Niterói. Ah, claro, é, Então, assim, eu lembro legal. direitinho, eu já andava de bike e tal, tinha lá umas calóis aqui e outra, mas aí eu tinha uns amigos que foram, tem uma família que me influenciou muito, que aí eu falei, não, eu quero pegar uma mountain bike boa. Mas onde é que você comprava? Aí tinha que juntar uma grana, tal, não sei o que, foi no Barcelos, lá em Niterói, ele tinha uma Isso. loja só naquela época, fui lá, uma GT Backwoods, freio V-brake, que era a sensação do momento, que até Cara, hoje é um freio muito bom. o mountain bike evoluiu um absurdo. Ciclismo, a bike de estrada também, mas é que o mountain bike, não sei, cara, assim, esses Pô, últimos modelos, essa V10, meu, os modelos de cross country, meu, puta, tem um negócio que é você. E é interessante, né? Que até um dos motivos que eu fui pro Enduro e por que eu. Porque assim, antes você precisava de uma bike para cada modalidade. Você tem umas bicicletas ali, falando de mountain bike, no Enduro, que, cara, elas são tão capazes assim que você. Pô, só aquela bike ali, sabe? Então, para que tem uma uhum, bike de downhill hoje em dia? uhum, Né? Tem uma é, cena, por exemplo, no Brasil, tem uma cena lá no Rio Grande do Sul que é fortíssima. O downhill é forte lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, São Paulo, Rio, Minas. Beleza. Mas nas outras regiões, cara, você pega uma bike, sei lá, como a SB160 da Yeti, ou então uma Trek Slash, ou então pô, uma Specialized Enduro,
a Santa Cruz Nomad, sabe? São bicicletas que são praticamente uma bike de downhill, mas que você pode pedalar. Uhum. E os avanços, por exemplo, canote retrátil. Hoje em dia a gente, canote retrátil. Cara, até 15, 16 anos atrás isso era novidade. Eu Cara, nunca andei com canote retrátil. cara, é maravilhoso. Você vai assim, você tá Diz que não pedalando, dá pra andar sem, não tem Quem como, anda não tem mesmo, como. não dá pra andar sem. Tanto que você vê assim no circuito da UCI, né, XC, já tá com canote retrátil. Porque, Então. e aí permite você também testar um pouco mais o atleta, porque antes o XC, você podia argumentar, não, é um bando de, o cara só é treinado, só tem perna, mas não tem tocada, Aham. né? E agora já não. Então assim, o que evoluiu nas bikes, assim, concordo plenamente. Vamos, pega as bikes que você comprou aí, né, essa Marine, a minha GT Backwoods, e compara com o que a Nossa gente tem hoje em senhora. dia. E o Nossa pessoal fala, senhora. ficou muito caro, ficou muito caro. Eu discordo. Não, fala, a bicicleta tá muito cara, tá não sei o quê. Primeiro, o que tá barato hoje em dia? Nada. Né? Mas o que você recebe de uma bicicleta ali, você tem que entender, pô, peraí, tem um porquê. Então, sabe, Não, é você muita tecnologia embarcada, né, muita, cara, muito, assim, muito, é. muito. Sabe, assim, no road até consigo ver o questionamento, porque realmente não tem tanta moving parts, como se diz, né? Uhum, uhum. Mas você, no mountain bike, é inquestionável. E se a gente falar de elétrica, então, que tem muita gente que tem um preconceito, é aquela coisa. O cara tem preconceito até ele andar. Ele É. andou. Ou o cara tem preconceito porque não pode comprar. Michel, é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um treino que eu faço aqui, né, de enduro, que, assim, eu acho que era coisa de 20 quilômetros, uma altimetria de 1.500 metros de altimetria, fazia, sei lá, 2 horas. Com essas mesmas 2 horas com a bike elétrica e um gasto calórico X. Com as mesmas 2 horas, eu tinha o mesmo gasto calórico, só que eu andava 50% a mais de distância e também de altimetria. Então a bike elétrica, assim, tem muita gente que realmente vai entrar na bike elétrica, vai sentar ali, vai botar a marcha levinha, vai na vovozinha e vai. Beleza. Mas se você entra na bike elétrica, peraí, vou moer, vou pedalar, cara, assim, É, não, é não uma é baita pra de uma ferramenta. É uma é, ferramenta, é. entendeu? Eu acho que até que o Henrique falou aqui uma vez já, na segunda vez que ele esteve aqui, se eu não me engano, né, assim, que ele foi uma das pessoas, né, mas várias outras já falaram, cara, assim, você consegue otimizar o seu treino um absurdo, né, cara. Você Sim, termina claro, você precisa se empenhar, né, você precisa querer estar treinando e não só claro. aproveitar o assist, mas, eu Exatamente, também sou assim, super a favor da bike que é uma bike que veio exatamente. para ficar, né, cara, tanto para o Veio, commute quanto para o tudo. treino, para o esporte. Exato, assim, é a mesma coisa, eu referenciei aqui o Excel, né? Pô, olha que ferramenta que é, você poder fazer, né, conta rápido, tal, não sei o quê, e dividir com alguém, compartilhar, é uma baita ferramenta. O elétrico também, tá? É, Você tem diferentes níveis de assistência, as bikes, exato. assim, o peso dela, realmente, assim, tem uma aqui atrás de mim, que é a SB, não, é a LTE, da Yeti. Cara, é uma bike de downhill com o resgate ali acoplado. Sabe, assim, você Que sobe, legal. para quem quer só descer, que é aquilo que eu te falei do downhill, cara, bike elétrica, não tem o que discutir. Exato. Agora, você é um cara, pô, que é a parte mais, né, assim, de desenvolvimento, né, cardio, você quer dar uma trabalhada, pega uma mid-powered, entendeu? E o que Uhum, acontece? As tecnologias elas estão indo na mesma direção. Então, a bike, que é a full power, e muitas marcas ainda têm uma super light, elas estão chegando tão próximas uma da outra que daqui a pouco vai ser uma só. Isso é o que, uhum. né, o que eu estou vendo com o pessoal nas fábricas e tudo mais. O desenvolvimento está indo para esse lado, né? Mas assim, é, a minha realidade do enduro, né? Prova de enduro, né? Pô, você tem que não é assistido, né? Eu vou com bike normal. Ah, então, se eu treino com a bike elétrica, eu tô com uma bike mais pesada. Então, tô trabalhando um pouco mais ali para fazer as curvas, para fazer um pulo, sair de um relevé e tal. Quando eu vou para minha bike normal, sem motor, cara, é como se eu saísse da academia. Eu tava puxando peso pesado, agora eu tô na bike leve. Eu ponho em qualquer cantinho que eu quero. Só que a bike elétrica me permite fazer 6 descidas de treino, É, enquanto na bike normal exato, fazia 2, 3, entendeu? é, é. Sabe? Ainda tem, assim, tá vendo? Eu me empolgo, eu começo a falar, cara, assim, tem o pessoal também, mas é por isso que eu trabalho com bike. Pô, o pessoal que a gente vende bike gravel e road bike assistida. Aí você fala, pô,
bike elétrica para road, para quê? Cara, e o cara de 70 anos, que É, teve Ponte Safena, não sei o que ele quer pedalar com a galera? é, Deixa ele ter uma é, bike elétrica, entendeu? claro. Aqui tem uns pedais que eu faço, parece os caras com aquelas pinarelas elétricas. É animal. Tiozinho, 70 e blau, pedalando com a gente lá, fazendo pedal de 100, entendeu? Que Então, legal. é um preconceito assim que é só a pessoa testar, sentou na bike, sabe? Assim como várias outras coisas do ciclismo, você sabe bem no triatlo também, quando tinha bike 650 e depois ficou só 700. Tem aquela inicial resistência, mas é inicial. É, eu acho que eu até acho que está diminuindo, mas eu acho que a gente ainda, a gente precisa, que as pessoas experimentem mais, né, e aí, claro, experimentar também acaba não sendo tão fácil, a não ser que você vá fazer um demo day numa loja, É. numa marca e tudo mais, para que a pessoa possa entender isso, né, cara. Agora, imagino que no Rio também, mas aqui em São Paulo, cara, as bikes assistidas aí de todos os tipos, para commute, cara, aqui pegou num nível, Ah, é. meu, Commute não tem o que assustador. pensar. Essas marcas mais populares, né, que vendem bicicleta só de É. commute, cara, a galera tá A, aderindo assim. a gente aqui, assim, aqui no trabalho que eu faço com o XDS aqui para o mercado americano, a gente vai lançar a marca, né? Porque XDS é uma marca que já existe, tá? Então por isso que eu posso falar abertamente, né? Uhum. É, e a gente vai lançar oficialmente aqui nos Estados Unidos só no ano que vem. Mas a gente está desenvolvendo duas bicicletas de commute elétrica para o mercado americano que você fala assim, cara, que foda, sabe? Assim, Que legal. não, exato, sabe? Mas que dura, que é bonita, porque tem muita bike elétrica, mas, pô, cheia de fio, aí para É, botar os cara, cabos junto, vai uma minhoquinha ao bike redor. elétrica bonita, de commute tá difícil, cara, vou te falar, viu, meu. A Exato, gente sabe? vê Então, aqui em assim, São Paulo cada aberração, cara. e beleza, vai indo, né? O pessoal vai usando. Mas e sem contar que é uma coisa boa, né? Assim, você tá, pô, as pessoas conseguem fazer às vezes aquele last mile, né? Pô, pega um transporte público e tal, e depois aqueles últimos 2 quilômetros faz de Eu bike. pego a Faria Lima, não onde vocês estão, eu pego a Faria Lima ali na altura do Clube Pinheiros, Tá, umas tá, 3, 4 sei. vezes por semana, às 6 horas da tarde. Ah, tem Cara, engarrafamento quando a já? gente para nos cruzamentos, né, por causa do semáforo, às Aham. vezes, tipo, tem 10 bikes na tua frente, cara. Olha É só. trânsito de bike, tem bike normal, bike orgânica, como diz o Daniel Liperti, e tem Ô, Dani. bike ele diz que é bike orgânica. E tem É, bike assistida, cara, e patinete, ainda juntou com os patinetes aqui em São Paulo, né, cara, aí tá um caos, exato. esse horário é um caos. Mas, cara, é legal, porque você fala: "Meu, que legal que a galera tá usando, cara, a ciclofaixa, são carros a menos, né, ônibus menos cheios, menos Uber, Exato. e a galera tá usando as bikes de alguma maneira, pedalando mais ou menos, o cara minimamente tá fazendo um pouco de exercício, né". A bicicleta é uma máquina que, se a gente parar para pensar, cara, assim, já fica uma coisa mais filosófica, mas você vai entender o porquê da minha paixão de trabalhar nesse segmento. É uma máquina, assim, é muito elegante, né? São rodas que se propulsionam, né, usando né, a força humana, e tem essa questão de, pô, com velocidade ela fica estável, né, que a moto também tem, né? Uma das críticas que eu, pelo menos, tenho muito grande com a bicicleta, que é uma das poucas máquinas que tem as suas engrenagens expostas. Isso eu acho uma aberração até hoje. É, Né? é Assim, aí verdade. tem aquela galera que fala, ah, não, é porque a Shimano e a SRAM querem vender câmbio. Porra, bicho, não é. Não é. Não, não, Sabe assim? é. Mas sempre tem aquele pessoal que fala, ah, estão lançando isso porque é para ter marketing e vender mais guidon. Sabe? Porque tem muito isso no mundo da bike, né? É. Os avanços são incrementais. Mas é que você tem que entender da onde que vem o talento dos engenheiros, qual que é o background deles, por que não tem um breakthrough, né? Uhum. Mas eu vejo muito isso, sabe? Assim, a bike, ela faz bem, é menos Uber, como você falou, menos poluição e tal. E, mano, você cuida bem, cara, é uma máquina elegante que vai durar para É. sempre. É muito legal. Não, eu concordo, eu sou desse time. Convido as pessoas, cara, para conhecerem a loja Pô, aí com de Los certeza. Angeles, quem tiver de passagem, quem tiver indo para aí agora nas férias. Pois é, nós temos, né, as duas lojas, né, no Brasil, né? Uma está na Faria Lima, ali bem próximo da Insper, na Faria Lima com a Nova Cidade. No Rio É. de Janeiro, em São Conrado. Aqui em Los Angeles, a gente abriu. E por que aqui? Porque tem uma falta, assim, eu
vinha para cá, morei aqui muito tempo e não era bem atendido como a gente é atendido nas lojas brasileiras. O Aham. atendimento brasileiro a gente sabe que é diferenciado. É. Então, por isso que eu abri essa loja aqui. Então, o pessoal que quer vir para Los Angeles ou quero ir para os Estados Unidos comprar uma bicicleta e voltar com ela para o Brasil, a gente oferece isso e tudo com todo o suporte da equipe do Brasil também. Então, você pode pagar no Brasil, com a forma que o brasileiro gosta de pagar, parcelado, o que seja. Vai ter garantia no Brasil, né? Com nota fiscal, tudo lindo. E pode testar as bicicletas. Né? Isso que é o melhor. A gente tem um programa que, se a pessoa alugar a bicicleta com a gente, que a gente aluga também, tudo que ela gastar, ela vai receber um crédito se ela decidir comprar uma bicicleta. Pô, que ideia Então, legal, cara, isso eu não sabia, você não tinha me falado, é, que legal, cara. porque vai daquele negócio que eu falei, assim, eu tô no ramo de fazer dinheiro, não me entenda errado, mas não a qualquer custo. Então, Uhum, eu quero que você vai testar uma bike, eu quero que você, pô, peraí, qual que é a diferença entre a Factor Monza e a Ostrovan? Será que eu uhum, quero uma 54, uma 52? Eu tenho uhum. aqui, sabe? E no Brasil também. Então, por isso que a gente criou esse programa, para as pessoas, assim, testarem a bike e comprar com confiança, entendeu? Porque aí não fica aquele, putz, será que eu comprei certo? Que é uma baita de uma grana, a gente sabe disso. Exato, é investimento, né, cara, É um não baita dá pra investimento. desprezar, é. Então, assim, quem tá afim de pegar uma bike, sem contar que a gente tem uma parceria super legal com o pessoal da Seven Sherpas, o Chris, né, de San Diego, Legal. que ele faz, né, suporte para Race Across America, ele tem vários é, É, os pacotes, bike né? tours, né, enfim, ele cria pacotes, né, autorais aí. Já tem cliente que vem, pousa aqui no LAX, que fica 20 minutinhos daqui, chega aqui com a... Como é que a pessoa faz? Chega, ó, tô lá em Sampa, vou viajar, leva a bike na Two Peaks, a gente põe no Malabike, você vai chegar aqui, vai chegar na Two Peaks, vai sair do Malabike e você vai dar o tour com o Chris, sabe? Assim, esse é um dos programas que a gente tem. Então você chega, pô, na loja em São Paulo lá, o Ale vai receber a galera, né, o gerente da loja de São Paulo, monta, põe tudo no Malabike, viaja, chega aqui, a nossa equipe aqui monta a bike e depois quando você for embora a mesma coisa. Exato, A é. gente oferece isso, e Legal. sem contar que a gente conhece a região. Então, assim, a gente vai botar, não vai botar ninguém numa roubada, não, vai botar só numa boa mesmo. Cara, eu vou te falar, Los Angeles é tipo São Paulo, é tipo o Rio, né, cara, você consegue cair numas bocas aí que não dá que não dá jogo, né, cara, assim, eu rodei aí uma vez, não sei por quê, cara, peguei um Aham. trânsito, meu, comecei a seguir o Waze, meu, mas eu rodei em cada lugar, cara, que eu vou te falar, É. viu, meu, tá E uma louco. coisa, sabe, Michel, até aproveitando isso aí como um gancho, Los Angeles, a Califórnia, ela não é conhecida pelo ciclismo. No Brasil a gente sabe, pô, todo mundo vai para Provence, vai fazer aqueles tours e tal, na Europa, Exato, é. lindo, maravilhoso. Cara, a Califórnia é sensacional. Los Angeles não é conhecida pelo ciclismo, mas o que tem de Uhum. pedal aqui, por isso que eu tô aqui, cara, assim, seja de mountain bike, ou de road, né, do speed, tem muita coisa boa. Hoje a gente tem voo direto de São Paulo. Pum, você chega, sai de São Paulo, Guarulhos, você cai aqui no LAX, acho que dá, sei lá, 12 horas de voo. É, por aí. E tem muitas facilidades assim com o Brasil, no sentido de cultura até, sabe assim. Você pode vir o ano inteiro, né? E dá para você ainda fazer um tour diferente, assim, você quer fazer uma parte mais cultural, tem várias outras coisas também para ser feita. Então, é uma coisa que eu convido muitas pessoas a considerarem a Califórnia, e principalmente o pessoal que vai só para Flórida. Pô, bicho, dá uma esticadinha de algumas horinhas, 2 horinhas a mais, É, eu você vai eu descobrir tenho assim. certeza que não vai se arrepender, né, se quiser praticar Pô, esporte, se quiser curtir um negócio mais americano e menos abrasileirado, né, cara, que é é, pelo menos a essas Flórida, pontinha da Flórida aqui. a Flórida é super legal, não me entendo errado, eu adoro ir para lá. Mas assim, tem muito mais. É que nem você conhecer o Brasil, o gringo que fala, eu fui para Copacabana. Pô, legal. É, exatamente. Ô André, e ano que Né? vem tem Copa do Mundo, né, então mais uma Isso. oportunidade para os brasileiros irem para aí, quem sabe até, né, É, entre uma partida e outra, dar um pedalzinho, conhecer uma claro, trilha, né, fazer um treininho aí. E daqui a claro. 3 anos a gente tem os Jogos Olímpicos aí, né, cara. Los Angeles deve estar fervilhando, cara. Olha, é interessante, né? Que assim, é um dos motivos que a gente resolveu, eu e o Guilherme, né? O GC, a gente resolveu abrir a loja aqui em Los Angeles, muito por conta disso. Que no Brasil a gente surfou uma onda muito legal, por conta de Copa e Olimpíada. E aqui tá tendo essa dobradinha de novo, né? Los Angeles já sediou Olimpíadas, né? Já tem uma infraestrutura boa,
mas estão assim, fazendo reforma, sabe? Tem a 405 aqui, que é uma rodovia que eu pego todo dia, está em reforma já, por conta disso. Nós tivemos aí o Fortune no começo do ano, tiveram uns incêndios aqui que pegou Pois bastante é, a cara. comunidade, isso Pois foi é, meu. pesado, mas é aquela coisa do mercado americano, assim, ele é muito rápido, né? Uhum. No Brasil, as coisas assim, principalmente de mercado, teve algum problema, como teve no Rio Grande do Sul, né? Por conta das enchentes, demora muito tempo até ser É, solucionado. mais Aqui já, moroso aqui, né? Mais é, burocrático. aqui é mais dinâmico, né? Então, assim, com Olimpíadas, é, ciclismo aqui, assim, pô, os velódromos, o velódromo onde vai acontecer, assim, já estão com altos planos de revitalizar, se bem que ele já é sensacional, né? Uhum. Mas já, e aonde vai ser o mountain bike também, BMX, assim, já estão começando a soltar as notícias, a gente já tá super empolgado com as Olimpíadas. Que legal. É. O Instagram é Two Peaks Bikes, né? E tem Two Peaks Bikes LA de Los LA, Angeles. isso, exatamente. Legal. E quem quiser se conectar contigo, qual que é o teu Instagram mesmo, André? Não é do André Sanches, AF Sanches, que Não, é, né, o meu, o crossfiteiro triatleta aí que teve aqui alguns episódios. Qual é o exato, teu exato. mesmo? O meu é fácil, é Insta Sanches. Pronto. Insta É, Sanches com Sanches, S. com S, é. Entra em André, contato, muito tem as obrigado, lojas. cara. Maravilha. Foi um prazer. Tem loja no Rio, tem loja em São Paulo, isso eu canso de falar aqui, mas nunca é demais, né? Tem loja em São Conrado, tem loja aqui na Faria Lima, e tem loja aí, West, Hollywood, onde é que é mesmo? Aqui é em Westwood, que Westwood, pronto. tá nessa região aí. Legal, Westwood. André, muito obrigado, sucesso para você, cara, um bom final de ano, boas vendas aí, né, nas Obrigado, festas, obrigado. na época aí do Natal, e sucesso nas suas empreitadas, Mel. Maravilha, Michel. Muito obrigado. Valeu, um Prazer. abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você também tenha curtido essa conversa de hoje. Eu vou colocar no post do episódio de hoje no meu site, né, no endorfinabr.com. Vou colocar alguns links para alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje, para o Instagram do André, para o Instagram da Two Peaks. Aliás, né, você já deve estar cansado aí de ouvir, é Two Peaks Bikes, tudo junto. E o Instagram da loja deles nos Estados Unidos, em Los Angeles, é Two Peaks Bikes LA, LA, né, de Los Angeles. E é isso, a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, como o Christian Kittler e o Henrique Avancini, mas também lembro aqui de pessoas que empreendem, resolveram empreender no esporte. De novo, isso é sempre muito legal, eu sempre gosto de valorizar o esforço, a iniciativa dessas pessoas que decidem dedicar aí as suas vidas ou parte das suas vidas a investir no esporte, o esporte que a gente tanto curte, como Carlos Galvão, o empreendedor do esporte, claro, o Otávio Domit, da Liquids, o próprio Christian Kittler, Giancarlo Clini, que é o importador da Scott, já faz muitas décadas, um cara super bacana com uma história muito legal, o Rodrigo Del Claro, que é o cara aí da Santu, por trás desse ecossistema da bicicleta chamado Santu. Se você não conhece, vai lá e ouça meu episódio com o Rodrigo Del Claro. E eu falei aqui do Ricardinho Toledo, né, o pai do Filipinho, mora lá perto do André, e já esteve aqui um triatleta, um ex-surfista campeão, tricampeão brasileiro de surf, pai do Filipinho Toledo, e um cara muito bacana, um cara que adora pedalar, um cara que viaja os Estados Unidos pedalando. Ele tem até uma van, tipo uma van motorhome, que vai atrás com a esposa dele, ali dirigindo com a família, e ele faz viagens bacanas aí pelos Estados Unidos, porque o cara adora pedalar. Então são essas as pessoas que eu lembrei aqui. Você ouve esse e todos os episódios do Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, ou você assiste lá no meu canal no YouTube, que é o Endorfina BR, ou perdão, o Endorfina com Michel Bogli no YouTube. Dê uma moral lá, siga o Endorfina no YouTube, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts e, claro, no Instagram, onde você vai ver fotos super legais e clipes e vídeos e reels com cada um dos convidados aí nesses últimos 8 anos e meio, partindo agora aqui para o rumo ao 9º ano do Endorfina. Valeu e até a próxima. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.